cara falando umas coisas dessas, o pessoal fala, esse cara tá louco, né? Esse cara aí tá tomando muito vinho estragado. Quer ver um negócio legal? Você falou dos antigos, aí voltamos naquela coisa do 1. Aham. O Pitágoras, eu comentei que o Pitágoras não acreditava no 1, né? Ele não acreditava no 1. Agora, por que ele acreditava no 1? Vou te mostrar por quê. Me passa aquela caneca, por favor. Essa caneca aqui? É. Tá bom. Entendeu? Saudações ensinantes, pessoa querida. Tudo bem com você? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui para mais um daqueles meus vídeos longos, né? De capa preta e tal, que é uma entrevista ou um podcast, que você preferir, com o meu querido André Ganzaroli, que me convidou aí para um bate-papo sobre matemática, filosofia, psicanálise e tudo aquilo que você sabe que eu gosto, né? E que ele também gosta, obviamente, pois trabalhamos juntos, conversávamos sobre isso e tudo mais, e não sei o que, né? Bom, o importante é o seguinte, não vou aqui tomar muito seu tempo porque o vídeo é longo, mas eu só quero fazer uma listinha daquilo que você vai encontrar nesse vídeo, que é o que? Matemática, obviamente, psicanálise, o cruzamento entre elas, filosofia, bem como o filosofar, provocações também, por que não? Provocações também, e maquetes. Algumas das coisas que eu uso aqui nos meus vídeos, né? Nos nossos vídeos, se você preferir. Então, você vai ver tudo isso aqui e também tem uma coisa que você vai ver que eu vi e até de certa forma me incomodei um pouquinho, que é justamente, né, o peito cabeludo de um cabeludo, que no caso sou eu. Então, desculpe por isso. Mas, desculpas pedidas, listinha feita. Eu espero que você tenha uma boa experiência. Eu espero que você filosofe bastante. E eu espero que você não se esqueça das maquetes. Tá certo? E assim como essa caneta, eu dou um tchau. Trilanda Nerds, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Estamos no nosso 514 Cast número 29, com um convidado pra lá de especial, meu chegado, meu companheiro de discussões políticas, que, e nem vão tirando o cavalinho da chuva que hoje não tem política na parada, tá? Não adianta. Não adianta provocar. A gente sabe... Não, deixa eu ficar quieto que eu ia fazer uma piada e não vou fazer mais. Melhor não. Bruno Príncipe, meu querido amigo, que é formado em engenharia pela Universidade de Mauá, de São Paulo, do estado de São Paulo, né, da cidade de Mauá. Não, na verdade é São Caetano do Sul. Mauá é São Caetano do Sul, não é Mauá? É porque o nome é do Barão de Mauá. Ah, tá. Até onde a gente E a cidade do Barão de Mauá não era Mauá? Pois porque era Barão de Mauá, né? Mas é porque acho que foi inspiração dele, que foi um dos primeiros engenheiros do Brasil. Bom, Então tem tá essa... Tem o nome não tem a ver, né? Não tem um lastro lógico ali. Tá bom, tudo bem. Então, formado pela Universidade de Mauá, na cidade de São Caetano do Sul. Pô, agora sim. E você está vendo o 514 Cast diretamente do hemisfério sul do planeta Terra, que nós não vamos falar a cidade, mas deve ficar perto de São Paulo. Sim. E também é psicanalista, meu. Psicanalista. O que deu na tua cabeça? Ou o que tiraram da sua cabeça? Eu não sei, pra você saber. Pois é, né? Se você parar pra pensar, é a vida, né? Você vai tendo encontros e pensando, refletindo, você fala, nossa, mas que... Aí você, por exemplo, né? Você começa a sentir coisas e fala, meu, por que eu tô pensando isso? Por que eu tô sentindo isso? E aí, às vezes, você, né? Acaba sendo encaminhado aí, fala, vou fazer um tratamento, vou ver como é que é. Uhum. E aí, comecei a filosofar, por indicação até da psicóloga, que hoje eu sei que era psicóloga, não era psicanalista. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Mais fácil. Assim, isso. Pode puxar, ele não faz barulho, não. Tá.
Não, melhor que tá bom, assim tá bom. Tá bom? Tá bom assim? Só não quero ficar... Não, tá Cuidado, hein? Então, tô tomando cuidado. E olha só, quem tá aqui também, que eu esqueci de apresentar. Dessa vez eu esqueci mesmo, viu? Boa noite, Oráculo. Tudo bem? A risada mais sinistra da internet. Boa noite, Bruno. Boa noite, Aspirina. Boa noite. Boa noite. Você tá com a voz mais bonita hoje. O que aconteceu? Passou a Napion? Tomei Heineken. Ah, tá. E essa fala aí do Oráculo é o grande outro do Lacan, né? Que tem tudo a ver com a... Esse eu não conheço essa psicanálise. cultura. É o grande outro. Mas a gente fala eventualmente durante o programa. Essas se for são necessário. as vozes que tem dentro das cabeças das pessoas, porque a minha voz tem dentro da minha cabeça. Mais ou menos. Não é essa, mas parece, viu? Mais ou menos. É mais ou menos por aí. Sabe aquela... Quando você fica pensando sozinho? Aham. Uma dessas vozes que responde, a gente poderia dizer que é uma espécie de outro, né? De um grande outro. Grande outro. Ah, pensei que era Um grande outro. É um outro com... No caso, o francês vem atre lá, né? Mas é com A. Mas é a ideia do grande outro do Lacan. Eu não sou lacaniano, mas eu me arrisco no lacanês. Então, se tiver algum lacaniano me vendo, perdão. Posso ter cometido algum erro, né? Mas Tá é certo. uma metáfora bem interessante. E aí, você veio aqui para falar de psicanálise? Só que não, né? Só que não. O que a gente... Então, claro, quem viu a descrição do vídeo já sabe do que a gente está falando, né? A gente tem vários brinquedinhos na mesa aqui. Cara, você trouxe uma vara de pesca com dois... O que é isso aí, cara? É uma balança que eu fiz. Pode pegar aqui? Acho que vai ficar na minha frente, Tem mas acho que pólvora vale na a frente. pena. É Tem uma uns balança... saquinhos ali também? São Tem os de ouro, saquinhos tem- que a gente vai... como eu vim aqui falar de matemática, e eu estudei, né? Eu estudei o assunto e tal, Aliás, dei aula tem particular. outra coisa legal. Você também fez um curso livre de matemática que é muito melhor do que muita faculdade de matemática, né? É muito melhor. Inclusive, eu trouxe até uma pasta aqui. Pode mostrar? Pode mostrar. Que é o curso Prandiano de Matemática. Não estou recebendo nada, porque eu realmente... Ô, acho paga nós, hein, interessante. Prandiano? Paga E ele nós que aí. ganha mesmo, porque o cara tem grana. Mostra Mas aqui pra essa câmera aqui, ó. É o Prandiano de Matemática, o curso Prandiano de Matemática. E, são 5 módulos. Tem os outros cursos que ele dá também. E você aprende a matemática do início até os dias atuais, né? Da aula 0, né? Que seria isso aqui, que a gente vai fazer já. 2 mais 2? Ou 1 mais 1? Ou 0 mais 1? Então, o 2 mais 2... Por que será que não é 1 mais 1 igual a 2? Já parou pra pensar nisso? Mas 1 mais 1 é igual a 2. Não. Cara. Mas por que o jargão não é 1 mais 1 igual a 2? Por que, É que o 2 jargão mais é 2 2 mais 2 igual a 4? Não sei. A gente vai chegar Não lá. sei. É interessante, né? É porque o 1 é uma coisa duvidosa, né? O próprio Pitágoras não gostava muito do 1, não acreditava. Ah, não existe 1. Não é que não existe o 1. Desculpa, eu vou ser obrigado a Não, misturar essas coisas. por favor, claro, essa é a ideia. Até me ajuda, né? Porque eu não tenho nada exatamente... Peraí, falando em ajudar, deixa eu fazer um pedido pra galera. Ó, vocês estão nos vendo aqui. Por favor, compartilha esse vídeo, compartilha aí nos grupos, nas redes sociais. Vamos fazer esse vídeo bombar, porque hoje eu vou cansar de... Adoro provocar esse cara que ele fica nervoso, eu vou cansar de provocar ele. E a Mas é gente vai legal, falar pode um provocar. pouco sobre coisas que parecem chatas, mas de verdade não são. Não são. Não é um assunto maçante que nem você viu na sua escola, não. É totalmente diferente. Você vai ver a matemática, de Você vai certa ver. forma. Né? Encurtando a história, no final das contas, existe pesquisa. Nós estamos num programa de tecnologia, então Certo. a gente tem que falar de tecnologia. É um pouco. Todo mundo sabe que toda tecnologia tem matemática envolvida, mas existe pesquisa de matemática nova, de ponta. O que. Tem muitos problemas na matemática que ele nem... que não se Existem, sabe... isso que eu ia falar, existem problemas que não conseguem ser resolvidos? Aí? Vários. A matemática... Um cara chamado Kurt Gödel, em 1940 e poucos, escreveu um artigo... 1940 e poucos, tá, para pesquisa científica, é recente, né? É recente, Não é- tem 80 anos, 70 anos. Ele falou assim, olha, a matemática que a gente tem hoje, ela é incompleta. Ou, assim... Ou é errada. Então, tem coisas improváveis. Tem coisas que a gente talvez nunca vá provar. E isso é interessante porque tem a ver com esse livro aqui. A gente já pode ver que é o livro do Euclides, né? Os Elementos, onde ele vai compilar a geometria, não a matemática em si, porque a matemática é uma junção da geometria com a álgebra. Né? A álgebra a gente vai ver aqui, e um pouco de geometria a gente vai ver aqui. E ele vai dizer assim, olha, tem coisas que a gente não prova, mas a gente usa.
Então a gente assume que Bom, tá então certo. assume que tá. Se funciona, então, em teoria. É mais ou tá menos por aí. funcionando, né? É mais ou menos por aí. Se, funciona, tá beleza. funcionando, né? Sim. Agora não dá pra provar. Cara, dá um exemplo dessa. Desculpa, eu sei que eu tô desvirtuando a lógica do Não, negócio, tá. mas, cara, É o próprio 1. o 1 não dá pra provar? Não. Como não? Ó, isso aqui é uma vareta de algodão, dessas de pôr de sachê de perfume e tal, não sei o quê. Tá. Aí vou Mostra, tirar mostra isso aqui. pro. Você tem que acostumar com as câmeras. Né? É. Então, ó, isso aqui, ó. Isso aqui, eu posso falar que isso aqui é 1. Aham. Mas eu também posso falar que é 5. Porque seriam os 5 grudados. Seriam 5 com os grudados, que seriam esses pequenos aqui. Então, por exemplo, eu pego os 5 desses. Eu acho que essa câmera aqui não consegue mostrar. É, mas a ideia... É, mas ó... Você imagina que tem 5. Você quebrou esse palito, né? Essa vareta tem 5. Acho que dá pra ver aqui na câmera. Putz. Vai ser meio difícil. Mas, enfim. Tá Ó. bom. Você cortou em 5. Cortei em 5. Aham. Quando eu falo que eu cortei em 5, eu tô escolhendo, né? Escolhendo? Sim, tá, tudo bem. Pronto, Tô acabou. escolhendo porque eu poderia ter cortado em 10 e mil. Exatamente. Tá bom. Exatamente. Então, se eu tô falando que esse cara aqui é 5, aí eu tenho que falar, quebrar em 5 partes iguais. Aí esse aqui é o meu 1. E essa aqui é a minha unidade, quer ver? Já que a gente já começou... mas então o 2 mais 2 igual a 4 também é totalmente arbitrário. Sim. Não. Então, não é. Porque, veja, aí vem a balança. Aí vem a balança. Que aí vai ser legal. Eu acho que eu vou descobrir que eu não sei fazer conta demais hoje. Não, isso aí, quando a gente vai estudar Lacan, né? Às vezes você estuda um monte de coisa de Freud e tal, não sei o quê. Aí você começa a estudar Lacan e fala, caramba, eu não sei nenhum nem outro. Mas é muito interessante. Inclusive, depois tem a justificativa aqui no Descartes, que vai inventar matemática, para organizar essas coisas. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Bom, falando em 1, pega uma coxinha. Ah, não, agora não. Tá bom. Ó, vamos começar aqui a brincadeira. Tá. Eu coloco aqui Tá a dois nossa cubinhos. balança ali. Deixa eu tirar. Aliás, pessoal, ó, depois eu explico as regras do sorteio. Vai ter o sorteio dia 4 de março dessa caneca aqui, que é a caneca com a bênção da cerveja, viu? E aí, depois eu vou explicar as regras pra vocês. Vou tirar ela aqui da frente pra vocês visualizarem melhor a balança do nosso amigo. Então, ó. Aqui nós temos 2, certo? Certo. Um dos pratos da balança, né? Agora eu vou colocar mais 2. São 4. São 4. Tá bom. A balança tá toda pro lado lá, porque é impossível... Sim, a gravidade tá agindo. Sim. Né? Não, que gravidade? A Terra é plana. O elevador que a faz subir... O elevador que, o elevador fica fazendo- parado, o prédio é que desce. Exatamente. Não, como pode, né, cara? Mas é interessante que a gente vai... Você vai provar que a Terra é plana hoje? Não. Ah, não. pô, não. Mas eu vou Então- dizer... então vai vou embora, dizer- cara, vai embora, não. Eu vou dizer o porquê que o pessoal... Inclusive baseado em psicanálise. Por que o cara fica com essa coisa de que não, a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana? Porque, à primeira vista, parece que sim. O cara tem que ser A convencido. técnica foi perfeita. O cara é idiota. É, tá bom. Ótimo, é isso mesmo. O cara não conseguiram convencer o cara de que, pô, meu, tem alguma coisa além daquilo que você consegue ver. E o Descartes, que inventou a matemática, vai falar isso. Será que essas pessoas não pegam gripe? Ah, sei lá. Aí é. Sei lá. Quando vira o ano, o cara fala assim, poxa, aí o pessoal da Terra plana, a gente fez mais um ano. Aí o cara fala assim, pô, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Pois é. Não, Né? tem Não. toda razão. O cara da Terra plana não pode comemorar ano novo. Mas ele comemora. Aí ele fala, mas por que uma coisa tem a ver com a outra? Aí fica difícil, né? Mas fazer o quê? Mas, ó, Tá bom. voltando aqui à balança. O que aconteceu quando eu fiz isso aqui? Os pratos ficaram equilibrados. Isso. Mas o que foi que eu fiz? Você colocou 4 pedrinhas de um lado e 4 pedrinhas do outro. Aliás, Não, se você muito voltar... legal essa pedrinha aí. É um cubo de granito que você congela, deixa no congelador, Ah, e aí você põe no líquido. É reutilizável, não vai, né? Não vai... Ah, não mas vai eu não gosto, porque eu gosto aguar de sua mastigar o bebida. gelo. Ah, bom, aí tem que usar outra coisa, né? Então, o que foi que eu fiz? Se você parar pra pensar, se você voltar ao vídeo, você que tá me assistindo, se você Você voltar colocou ao 2 vídeo... pedrinhas ali Isso. e depois colocou mais 2 pedrinhas ali. Isso. Então, Aí a balança não se mexeu. Porque, ela claro, pendeu pra esse lado. ela já tá. Na primeira pedrinha que você colocou, Sim, ela já tava sim, lá. Sim. Aí depois você colocou 2 de uma vez, depois você colocou mais 2, Isso. certo?
É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Essa é a ideia. Aí depois coloquei 4. Beleza. 2 mais 2 igual a 4. Aí eu te pergunto, o que é somar? Pra mim tem 8 pedrinhas aqui. Exatamente, tá certo. São 8 pedrinhas, é isso mesmo. Mas o que é somar? Peraí, o que é somar? É, o que é somar? Agora eu já não sei mais, cara. É. Ah! Essa Falando nisso, ó, o Marcelo falando, eu cheguei, obrigado, Marcelo. Compartilha aí o vídeo com a galera. Ah, o Marcelo é gente boa. E falando nisso, Boa noite, ó, Marcelo. fica à vontade para mandar perguntas no chat, nosso professor tá aqui. Grande Plínio Simino chegando aqui, grande André, sucesso. Plínio, fica à vontade. E quem tá assistindo e quer participar do chat, basta estar inscrito no canal, um minutinho aí, o YouTube faz as verificações. Filtro lá. O filtro e tá tudo resolvido. Fica à vontade se você pode curtir nosso chat ao vivo. Estourou. E pode dar o like também, né? E dá o like, obviamente. Por favor, deem o like. Ajuda no engajamento. Isso ajuda demais a gente. Falando nisso, eu acho que a Maria Cristina Prata está nos assistindo e eu quero dar um grande beijo para ela. Uma mulher excepcional, muito querida minha, era muito amiga da minha mãe e Um beijo faz pra anos que eu não a vejo, sinto falta. Se estiver nos assistindo, um grande abraço para você, viu? Então, voltando. Vamos lá. Se você voltar no vídeo, eu coloquei exatamente isso, né? Ó, 2. Ah, não. Você tava para responder o que é soma. O que é soma? Para mim, a soma é você pegar e... Eu tenho nesse prato aqui quatro pedrinhas de granito. Isso. Certo? Então, se eu tenho 4 pedrinhas de granito nesse prato, eu vou pegar 1 mais 1 mais 1 mais 1 e vai dar 4. Então, eu sei que neste prato tem pedrinhas de granito. Agora, se eu for contar a balança, eu sei que 4 mais 4 é igual a 4 pedrinhas de um prato, mais 4 pedrinhas do outro prato é igual a um total de 8 pedras da balança. Você tem 8 pedras nesse sistema. Mas o que é somar? É juntar. Isso. É colocar ao lado. Se você parar pra pensar, eu não coloquei 2 ao lado de 2. Colocou. E aqui eu coloquei 4. Aí tudo bem, coloquei uma depois da outra, até somar 4. Sim. Mas a soma, ela é justamente isso, ó. Eu tenho... Aqui o pessoal não vai ver. Mas eu tenho isso aqui, Agora ó. vai. Olha lá no monitor, ó. Pessoal da MD Digital é esperto pra caramba. ó. Os caras mandam bem. Ó, tá vendo? Vou até... Eu acho que eu vou tirar um pouquinho aqui de cena pra ver se melhora aqui, ó. Tira esse Deixa eu tirar. prato aqui. Tira o braço da balança. Tirar o braço? Pronto. Isso. Deixa ele aqui. Pronto. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Uhum. Eles estão um ao lado do outro. Então, a soma... Aí vem a psicanálise, né? Como o Lacan estava certo, né? Que uma coisa pode ter muito a ver com a outra, a gente não sabe. O Freud, lá na interpretação dos sonhos, vai dizer que o inconsciente, ele funciona, ele opera por 2 grandes mecanismos. O Marcelo falando aqui, boa noite, vou chamar geral para assistir você. Não, Pô, chama aí, por favor. Muito obrigado, viu, por chamar a galera, porque o papo hoje vai ser legal. Chama assim que é legal pra caramba, porque a gente vai ver, isso aqui é difícil de ver na escola. O Freud ele vai falar que ó, o inconsciente funciona com 2 grandes mecanismos. Condensação e deslocamento. O deslocamento é o seguinte, ao invés de eu, por exemplo, atacar esse objeto, eu ataco um outro. Só que eu não sei que eu queria atacar esse. Mas a ideia é assim, ó, eu desloco. Isso é Freud, Isso é Freud. psicanálise. Isso é psicanálise. Tá. Aí eu vou falar da condensação. Que a condensação, às vezes você já teve algum sonho onde você viu uma figura no sonho, mas na verdade, ó, é a camisa do meu pai e as calças do meu irmão. Cara, eu tive um sonho hoje, assim. Então. Hoje. Eu vou te falar, eu dei uma topada, tava tomando banho. No sonho? Na vida real. Tá. Na vida real. E eu dei uma topada num cantinho do box que segura o vidro embaixo, é um L. E aí fez uma ferida, saiu sangue e tal, tive que tratar. E agora tá ficando bom. Tá estável. Mas ontem, antes de dormir, eu olhei pro meu pé e falei assim, nossa, a casquinha já caiu. E falei, legal, tá bom, tô sarado, né? Hoje de madrugada, eu tive um sonho, eu acordei desse sonho e eu tava com ele na cabeça o dia inteiro. Eu acordei e no sonho, e por algum motivo eu sabia que eu tava dormindo, mas não sabia. Eu olhei a casquinha e falei, nossa, caiu a casquinha do meu pé, mas tá estranho. Aí quando eu fui tirar, eu tava tirando um pedaço do dedão inteiro.
Que bom. Aí eu acordei, falei, nossa, peraí, não, isso é um sonho. Aí eu acordei lá, realmente era um sonho. Ufa. Olhei o pé, tava tudo bem. Inteiro. Mas acontece uma coisa desse tipo aí. Porque são os restos diurnos, né? Que aconteceu contigo. Sim, foi literalmente. Sim. Foi bem claro, né? E aí o sonho se utiliza, né? Ele tem alguma coisa guardada. O Freud vai inaugurar a brincadeira com a ideia de desejo. Né? Existe um desejo a ser realizado. A única coisa que eu não sou especialista em Freud, mas não concordo com ele, que é tudo sexo. Não é mesmo. Não é. é. Não, isso já está superado, não é. Não é tudo sexo, ele deu uma escorregada. E também não é todo mundo que Lacan quer comer a melhora mãe, um né? pouco. Então, Também não é assim, não é assim. Eu gosto da ideia de afetos. Tem afetos que você desconhece justamente porque existe a moral, existe a sociedade. Então, existem vários aspectos nesse sentido, né? Mas ele vai falar o seguinte, olha... Sabe quando você sonha com a mesma figura e ela é parte de uma pessoa, parte de outra? Essa é a condensação. Então, quando eu escrevo no papel o mais... Eu estou condensando essa dinâmica de pôr ao lado, que a gente viu aqui com a balança. Que a gente está vendo aqui, né? Isso é 1 mais 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 1 é igual a 5. Tá. O 5 é uma condensação. Então o 2 é uma condensação. O 2 é uma condensação. Mas o 0 e o 1 não são. Exatamente. Eles são muito mais uma representação. O 1 é diferente do 0. O 0, ele vai ocupar o lugar... Ele vai... O 0 é o vácuo. Vazio. Tá. Ele deixa um lugar vazio. Ele coloca um símbolo justamente para nenhum outro entrar e vai ter uma utilidade muito grande na aritmética, né? Inclusive na vida prática, né? Porque imagina que você tem aqui, né? Por exemplo, imagina que você tem aqui o número 101. Se eu não pôr alguma coisa aqui, você tem uma centena, nenhuma dezena e uma unidade. Pô, é interessante colocar alguma coisa aqui, mas porque amanhã... pode ser o número 3 isso também. Em binário. Em binário. Pode ser o número 3. Mas calma, não chegamos em Leibniz. Leibniz que vai inaugurar um pouco do binário, sabia? Na verdade, o código binário... Ele foi o cara que descreveu, né? Mas ele construiu lá, só que não usou. Mas quem foi inventado para pratear, né? Foi uma mulher que inventou nos anos 1700 e alguma coisa. Aí já no curso lá ele fala do Leibniz. Não, ele que foi o cara que botou no papel e fez a entendi, teoria. Tá? entendi. Mas quem aplicou... Antes dele ter teorizado tudo isso, Entendi. já se usava em tear. Porque é trama, nada, Trama, não trama. fio, nada, fio, nada. Ou então, É. fio, não fio, trama, não trama. Sim. É interessante. Inclusive, o cartão perfurado já era usado. É muito legal, parece... É uma coisa muito louca. Mas a ideia é o seguinte, ó. Eu falo pra você aqui, ó, tem 101. Beleza, você sabe que tem 101. O próximo, que não acompanhou a construção... Ele vai olhar e falar, tem 2 E pedaços. se ele fizer isso aqui? Aproximar um pouquinho. Tem 2 pedaços. Já era. Aí pode ser 11. Ou, né? Vai, 11. Enfim, então é interessante você colocar um símbolo para ocupar um lugar de vazio, para representar o vazio. Se você botasse um símbolo aqui, ia ser 2, né? 1 mais 1. Depende do símbolo, sim. Ou poderia ser 0. Então, a questão do 0. Agora, o 0, o menos é o contrário, né? Eu tô tirando a mesma coisa. Então, mas o menos é uma outra condensação, porque é justamente, né, ó. Vai, 3 menos 1. É uma condensação de retirar. 2 mais 1. Então, eu estou simbolizando, e quando eu simbolizo isso, eu estou, em termos freudianos, né, para fazer a mistura de uma coisa com a outra, né, de um assunto com o outro, eu estou fazendo uma condensação. A divisão, outra condensação. E a multiplicação, uma outra condensação. Agora, o interessante é o seguinte, que o igual... Ficou um pedaço ali. Ficou metade do termo ali. Não posso termo. deixar. Joguei fora um pedaço, não tem uma equação. Não tem uma equação, só tem um... Aí, é aquela história, se alguém pegar isso aqui agora, quem entrou agora, nesse momento, não sabe o que aconteceu. Tem gente perdeu agora, inclusive. Então, a pessoa perdeu a dinâmica de ter colocado o 2 ao lado do 2, para igualar com 4. E aí é interessante o seguinte, né? Isso aqui é uma equação. Isso já é uma equação. Porque é uma relação do que, 4 mais 4 aí. No caso, 4 igual a 4. 4 igual a 4. Porque, ó... Porque a balança está equilibrada. Tá bom. Inclusive, o sinal de igual pode ser interpretado como, é uma barrinha em cima da outra. É um prato da balança em cima do outro.
Ou seja, tá Eles estão equilibrados. equilibrado. O que tá no lado que você está assistindo direito tá equilibrado com o lado esquerdo. Só que aí eu ponho no papel. Eu vou pegar até o papel, acho que é mais fácil, né? Porque aí se bem que vai ficar de Pode ponta fazer. cabeça, né? Não, aí você Interessante escreve e pegar. vira, né, pro pessoal. Sim. Enquanto você pega o papel aí, ó, Emerson Dinelli, boa noite a todos. Ricardo Barbalho, Olha aí. falando tanta saudade Rick. do CCO. Pois é, né? Marcelo, falando só feras aí. O Jerônimo Machado, que esteve aqui, que é um cara muito legal. Também falando, olha, boa noite, Oráculo. Ricardo Barbalho falando jogo da minhoca. Isso deve ser uma piada interna de vocês aí, de verdade, eu não sei. de minhoca nenhuma, não. Marcelo dele. perguntando se você trouxe, falando que você trouxe o cano. Tá aqui. Trouxe, sim. O cano é um conjunto de canos, é uma balança isso aqui, né? E aí, Ricardo Barbalho que vendendo arroz do século X. Mais ou menos, né? Então, galera, vocês estão aqui, muito obrigado. Não esqueça de dar o seu like, isso ajuda demais a gente. Isso, de verdade, resolve grande parte dos nossos problemas. E se você está aqui, fica à vontade para participar do chat, mandar pergunta, fazer comentários. À vontade. Marcelo falando, a balança feita de canos. Mestre é mestre. É. Lembrando que esse episódio, assim como todos os outros episódios, vão estar no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcasts, para você ouvir a gente. E fica à vontade, se você estiver vendo a gente também depois, comentar no Facebook. Por favor. E eu vou dar esse recadinho o tempo todo. No final do episódio, regras para você ganhar uma bela de uma caneca da Canecas Beer, que deu gentilmente essa caneca pra gente. A gente está dividindo com vocês. É uma bela caneca para quem gosta de beber cerveja, né? Sim. Que tem o símbolo do Vaticano e a bênção da cerveja é uma oração real da Igreja Católica em latim. Ó. É verdade, tá? Eles... Quer saber como é que tá escrito isso aqui em latim? Duo. Duo é Aprendi italiano. como duo. Duo é italiano. Duo. Duo et duo. Duo et duo, set. Equalis. Sete aí. Equalis quatur. Ou seja, esse equalis não é de igual, é de equilíbrio. 2 ao lado de 2 equilibram 4. O negócio de igualdade é arriscado, é Porque falacioso. eu posso botar arroz aqui. Não, então, mas você botar pode. Não, mas então. 4 pedrinhas lá e arroz não é igual a pedrinha. Então, mas equilibra. Porque, por exemplo, ó. Lembra daquela coisa não é de falar de política, mas daquela coisa a economia? Isso aqui é o mercado. Isso aqui surge no mercado. Aí alguém um dia vai. A álgebra vai começar quando aparece o que eu não sei. Quando aparece o que eu não sei, que é a incógnita. Mas eu tenho que manter o equilíbrio. Por isso aqui que é uma equação. O oráculo tá quieto hoje, né, cara? Tá Oráculo tá Eu aprendendo. queria saber, tipo, se 1 mais 3, que é igual a 4, É igual a 4. se a balança fica reta. Mas é uma outra operação, né? 1 mais 3 é igual a 4. Só que é isso aqui, né? 1 ao lado de 3. Mas agora você Tem um hack você aí. subverteu a... Não. É 1. não, porque você falou que era 4 mais 4 equilibram 8. Não, calma. Não. Inicialmente. Lá. Não. Se eu botar, se eu colocar aqui 4 ao lado de 4, eu tenho 8. Tá bom. É a mesma... Tá bom, entendi. Entendeu a ideia? Entendi a ideia. 2 mais 2 é colocar 2, depois colocar outros 2 e igualar a 4. De um O que lado o oráculo- da balança. Isso. O igual é o símbolo da balança. Exatamente, eu estou O que o equilibrando. oráculo tentou te pegar é porque ele achou que era Que uma ia pedrinha mudar. de um lado e 3 do outro. Não, aí não dá. Aí não dá. Aí não porque, dá. porque aí tá errado. Aí A não conta é. tá errada. Aí é uma inequação. Que aí eu coloco, né, por exemplo. O símbolo de diferente, né? Não, então. O que ele falou foi isso aqui, né? Seria assim: 1. Se eu colocar 1 maior que 3. Aí isso aqui tá errado. Tá. Porque isso aqui não é maior.
É menor. Desculpa, o sinal é maior. O sinal é Mas maior. esse cara aqui, É menor. ele é menor do que 3. Então não vai acontecer. Aí, isso que é interessante, né? Ó. Aqui você tá vendo a matemática acontecer. Aqui no podcast, ó. 1 não equilibra 3. Tem razão. Tá em desequilíbrio. Aí é uma inequação. Aí, pergunta. O que é uma equação? De tudo que você viu aqui. Olha só. O Ricardo Barbalho perguntando. Buda, a matemática é exata? Não. Ela é próxima disso, mas não é exata. É muito próxima, porque você pode, inclusive... Sabe por que que ela... calcular a exatidão dela, né? Mas você... Então, ela não é exata justamente porque ela é uma representação. E toda representação é inexata. É uma representação. Tem que perder alguma coisa. A palavra lata É uma representação. O que há de lata, o que há da palavra lata no objeto lata? Tem um L aqui? Não, tem nada. É uma representação. No matemática também. No máximo você vai achar lata impresso aí, mas... Que papo de doido. Papo de... Não, mas é verdade. Isso daí é uma lata de alumínio. Se você falar Uma lata de alumínio, alumínio. eu vou ter. Mas alumínio não representa lata. Alumínio representa só o O material. próprio alumínio... Se eu falar isso aqui, peixe, se um alienígena chegar aqui e falar isso aqui é um peixe, o cara vai acreditar. Vai acreditar? Claro. Ele não conhece, Ele ele não nem o sabe. peixe. Não sabe o que é caneta, não sabe o que é peixe. Exatamente. Ele acredita. E aí, de novo, o que há de caneta no objeto caneta? Nada. Por isso a matemática não é exata. Por isso que ela não é e nunca vai ser. O Kurt Gödel exatamente provou isso. Caraca, velho. Ou é assim, ele falou assim, ó, ou é inconsistente. Tem pinga aí, oráculo. Porque a gente está acostumado, você já viu aquela... Você quer mesmo? Não. Não, melhor não. Mas Acho que não vai frio eu precisar. aceito, de verdade. Não vai precisar, eu acho que não vai precisar. Mas é interessante, a gente fica meio biruta quando a gente começa a estudar essas coisas. Mas é interessante que na clínica, Você imagina você vê exatamente isso. O que os caras lá no passado, com o Sócrates, com o Platão, o cara falando umas coisas dessas, o pessoal fala, esse cara tá louco, né? Esse cara aí tá tomando muito vinho estragado. Quer ver um negócio legal? Você falou dos antigos, aí voltamos naquela coisa do 1. Aham. O Pitágoras, eu comentei que o Pitágoras não acreditava no 1, né? Ele não acreditava no 1. Agora, por que ele acreditava no 1? Vou te mostrar por quê. Me passa aquela caneca, por favor. Essa caneca aqui? É. Tá bom. Entendeu? Não entendi nada. Então, ó, Passei uma agora, caneca. quer ver? Exatamente, ó, de novo. Ah. Me passa essas duas canecas, por favor. Quando eu pedi para você passar a caneca, eu não falei me passa uma caneca, aquela uma caneca. O 1 para Pitágoras é evidente. Tá. Eu só começo a nomear quando eu vou para o múltiplo. Me dá aquelas duas. Até porque se tiver duas, quer ver? Me dá. Então eu acho que eu entendi. Pega a Você caneca tá aqui, prêmio. ó, essa caneca aqui e fala, fala assim, me pede a caneca. Me dá a caneca. Qual? Então, o 1 é evidente. Agora, a brincadeira começa no 2. Então, muito provavelmente, para brincar Agora, do se não pessoal... tiver nenhuma caneca, fala, me pede a caneca. Não tem, né? Não, você tá louco? Aí você vê a imaterialidade do zero, né? Porque na natureza, ou tem ou não tem. A natureza não tem. Quer dizer, Ou tem, não tem, ou não não tem. tem. Não tem conta de, Pô, não tem conta de menos na Não tem natureza. representação do vazio. Então, não, a menos você pode até aproximar com a dinâmica Quer dizer, de um bicho não que tem, comeu não, alguma peraí, coisa. não tem dívida na natureza, né? Não tem dívida na natureza, caiu o número isso que eu ia dizer, negativo. Não tem um número negativo na natureza. Exatamente, não tem. Mas veja que a representação do zero, ela é uma das representações mais interessantes, mais importantes que a gente tem. E é só linguagem. Tanto é que na escola a gente vê, não dividirás por zero. Porque como é que você vai distribuir 4 palitinhos entre 0... 5 palitinhos entre 0 pessoas? Não faz sentido material você fazer isso, você falar isso. A pergunta, materialmente falando, está errado. Sim. 3 não equilibra 0. Só zero equilibra zero. Depois que eu criei o 0, sim. Mas aí é aquela coisa, né? Você pode ser... Você Aí pode falar o assim, zero é o zero. O problema é, não tem nada aí. Então tá em Não, agora que tem 2 pratos. Prato equilibra prato. Tá bom.
Não é? Tá bom. Entendeu? Não, mas Entendeu se que é você linguagem? se você continuar nessa brincadeira, prato equilibra prato, gancho equilibra gancho. Isso, ué. Cano equilibra cano. E a gente vai chegar no ponto que átomo equilibra átomo. Assim que a gente descobriu que existe o átomo. Aí vem o pessoal da física quântica, que inclusive em algum aspecto, para explicar a realidade, também já não está funcionando muito bem, que é justamente a teoria das cordas. Porque a bolinha, né, que é o elétron, ou a partícula, né? Uhum. Que o átomo seria a junção das duas, né? Mas a partícula, ela ora é bolinha, ora é onda. Sim. E a luz principalmente, né? Quando você procura a luz como onda, ela se comporta como partícula. Quando você procura como partícula, ela se comporta como onda. Na verdade, não é isso. Na verdade é o seguinte, isso é um experimento que, assim, aí você pode tomar 3 litros de pinga que não vai ter o mesmo efeito. Não vai dar certo. Porque você faz o seguinte, é o exemplo da fenda dupla, né? Da dupla fenda. Da dupla fenda. Quando você passa uma fenda só, quando você bombardeia com canhões, né, com um canhão, você bombardeia lá uma fenda. Dá pra fazer essa experiência com uma lanterna. Sim. Né? Quando você tem uma caixa de sapato, você corta e faz. É muito legal. Mas conta a experiência, porque é muito legal essa experiência. Quando você pega uma fenda só e bombardeia com pega a tua caixa de sapato, elétrons, faz um quadradinho... faz um retângulozão. Um retângulo, uma né? coisa assim, né? Trouxe papel, a gente tem que gastar. Já tá pago já. Opa, ainda bem que a gente economizou com papel, hein, Oráculo? Você vai lá e faz isso aqui. Isso aqui é uma fenda. Né? Certo. Quando você bombardeia com um canhão de elétrons, fótons, sei lá o quê, subpartícula, aquelas coisas todas, você vai perceber que alguns vão bater aqui, que tipo uma metralhadora, e alguns vão passar aqui e bater do outro lado. Sim. Então você vai encontrar, né, uma coisa assim. Aí, na parede você vai projetar Isso. essa Imagina essa que você fenda, né? imagina que você tem os canhões sendo, né, as subpartículas sendo bombardeadas aqui, e aí lá atrás você tem um padrão assim. Bolinha. É um tiro, né? Sim, é um tiro. Né? É um monte de fóton aí. É um monte de coisa batendo, sensibilizando a placa de sei lá o quê. Agora, quando você faz a dupla fenda, você faz assim, você vai lá e faz 2 fendas, aí você bombardeia do mesmo jeito. Isso aqui não vai ser legal usar porque Porque vai vazar tinta. Vai vazar tinta, não vai ficar legal. É. Então, ó, você tem aqui, aí você bombardeia. Aí o que você vai ver lá atrás? Isso aqui, né? Você vê isso aqui. Então você bombardeia desse lado e vê um padrão. Vê na parede lá do outro lado. Você vê um código de barras, como se fosse um código de barras. Pô, isso aqui é comportamento de onda. Sim, isso é comportamento de onda, porque ela passou de forma... Ela reverberou. Reverberou, né? Então você tem pico somado a pico, vale somado a vale, que é 0, né, no caso. Aí você tem um comportamento de onda. Mas é onda partícula. Bom, mas aí você está bombardeando como partícula, né? Então, só que ele se comporta como onda. Sim. Aí você coloca um detector no meio do caminho, antes das partículas... Peraí, desculpa, aqui. Antes das partículas baterem no negócio. Aí sabe o que acontece? Se comporta como partícula. Exatamente. Então. Como que a partícula sabe que alguém está olhando? Boa pergunta, né? Ninguém respondeu até hoje, mas acontece. Ou seja, então, respondendo a primeira pergunta, as pesquisas matemáticas de física quântica, estão tentando responder esses problemas. Sim. Aí alguém vai falar assim, bom, mas para que serve isso? Olha, só para o pessoal Viagem se comunicar... No tempo, teoria das cordas... Então, a teoria da corda, então voltando ao que eu falei... Bolha de dobra... Sim, tem várias coisas desse tipo. Mas ele vai falar assim, ó... Não é uma partícula e não é onda. Na verdade, é uma corda que está vibrando. Quando ela vibra X, é isso aqui. Quando ela vibra Y, é uma outra coisa. Vai, imagina para a gente dar nome, né? Quando ela vibra de um jeito X, é próton. Quando ela vibra de jeito Y, é nêutron. Aí o cara chega à conclusão que tudo é energia. E tudo é energia. Que só existe energia, mais nada. E o observador, né? Porque eu tô olhando... Quando eu olho, ela muda. Quando eu olho, ela muda. Porque para você olhar, você está gastando energia. Por exemplo. Você está desviando. Você está influenciando. Você está consumindo energia de um sistema. Porque senão você não consegue observá-lo.
Sim. Mas aí vem aquela coisa do Heisenberg, né? Porque assim, quando você quer saber a posição de uma partícula, você tem que interagir com ela. Só que interagindo com ela, você muda a posição dela. Você muda a posição dela. Ou então você muda, acho que se não me engano, é a quantidade de movimento. Ela muda, ela se mexe alguma coisa. De outro jeito. Por que é incerteza? Porque se eu quero saber onde ela está, eu perco informação sobre a velocidade. Se eu quero velocidade, eu perco a informação de onde ela está. Porque eu preciso medir isso daí. O Lacan vai dizer o seguinte para o sujeito, né? Aí, voltando um pouco na psicanálise. Inclusive, até tem aqui, né? Ó, ele fala assim, né? Até a o meu... temperatura para você tá boa? Tá frio? Tá ótimo, tá ótimo. Ele vai... Que no livrinho meu ensino, né? E ele vai... Que, inclusive, é o nome do meu canal. Que eu nem lembrei, acho que foi plágio inconsciente. E aí ele fala assim, ó, já não seria má preparação se os psicanalistas praticassem um pouco de matemática. Porque tem um monte de coisa a ver com a matemática. A gente pode até, se der tempo, a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele vai falar assim, ó, em algum momento da inserção, né, da inclusão do sujeito ali na cadeia de significantes, ou ele escolhe a bolsa ou a vida. Se ele escolher a bolsa, ele morre, perde a vida e perde os dois, né? Mas se ele escolher a vida, ele perde a bolsa, mas ele vai ter chance de... ganhar outra bolsa lá no futuro. Por exemplo. E aí no caso, seria mais ou menos assim. Quem escolhe a vida, pode no máximo ser um neurótico. Aí você vai para Freud, tá tudo bem. Agora, quem escolhe a bolsa é porque ele não conseguiu entrar na cadeia. E aí ele vai tentar explicar a loucura com o simbólico, o real imaginário dele, né? Que é outro... Que tem a ver... É assim, né? O cara vai falar o seguinte, né? Você tem ali uma esfera aqui, né? Um grupo aqui, né? Ele vai falar assim, aqui é o real, aqui é o imaginário e aqui é o simbólico. Então, ele vai fazer isso aqui. Que são as três coisas que ele vai dizer. Que é um diagrama de Venn, isso aqui, né? Uhum. E aqui no meio é o objeto pequeno a. Não, justamente o contrário. É o sem razão. É o sem sentido. Sem sentido é a única coisa que consegue interagir com tudo? De certa forma, é o que garante alguma coisa, porque é por isso que eu gosto da ideia de afeto, né? Mas o Lacan vai falar assim, é o desejo. Na análise, o paciente, o analisando, né? Que ele vai também trocar esse nome, ele vai fazer o seguinte, olha, eu vou me encontrar com o meu desejo. Uma ótima metáfora para entender um pouquinho disso e como que é complicado chegar ao seu desejo é aquele filme Bird Box. Quando o fulano olha aquilo ali, ele se desespera e morre, porque não é fácil você olhar para aquilo que você quer. E na mitologia grega, tem o mito de Psique e Eros, né? Que a coisa da caca, quando ela, a Psique, se encontra com o marido dela, que é o Eros. Então, eles só se encontravam quando ela estava dormindo. E aí ela vai bisbilhotar ali, vai chegar onde o Eros está dormindo, que é o Cupido lá, o Deus, tá, não sei o quê. E aí eles vão se encontrar e vai dar... Aí ela vai ser deposta, tal, ela tem que fazer quatro trabalhos. Um dos trabalhos é justamente fazer o que a psique faz, que é separar o joio do trigo, analisar as coisas, é separar, organizar as coisas. Aí depois ela é uma das poucas que... Essa história é uma das poucas que tem final feliz, né? Na mitologia grega, o pessoal sabia que a coisa era complicada. Era feia, né? Você se relacionar com a natureza, com os outros, é complicado e vira e mexe, alguém perde. E ela vai ganhar um lugar entre os deuses lá e tal, depois do final do mito. Mas aí pesquise sobre esse mito, que é bem interessante. São 4 trabalhos, é bem legal. Mas... Desviamos pra caramba do assunto, né? Eu sou bom em abrir parênteses e eu sempre sempre tem problema pra voltar, né? Mas até que eu tô conseguindo... Ultimamente, tô conseguindo voltar. Não, mas aqui esses parênteses são... É uma dificuldade, porque o assunto vai, depois a gente tenta voltar. E às vezes você aprende mais no parêntese do que no texto principal. No texto principal, com certeza. Né? Agora... Bom, mas voltamos ao 2 mais 2 igual a 4. Porque no final das contas, o 1 não existe. Um evidente, não é que não existe, um evidente. Um evidente. Para Pitágoras, né? Agora, o legal é o seguinte, né? Se vale... e só uma coisa interessante. Se eu colocar 2 aqui, 2 cubinhos, eu posso equilibrar até pra gente ver o que a gente estava falando aquela outra vez. Vou colocar aqui 2 bolinhas. E outro monte de bolinha. Vou colocar um número de bolinhas aqui para equilibrar com esses 2.
6. Opa, Seis, começou. 8. 8. Opa, equilibrou? Não, ficou mais pesado. Quase. Aí aqui a gente já entra um problema, né? Porque não equilibrou. Na realidade... Tá quase, mas Aí não a gente... equilibrou. Tá quase, mas tá bom, tá bom. Tá, Isso isso a matemática não é precisa mesmo? Ó, Então se dane. Bem por aí. Tá vendo que deu quase, né? Esse quase irritava muito quem? Os gregos. Porque o pessoal grego tá estudando as formas, a geometria, as medidas da terra, tal, as medidas das coisas. Que eram justamente a varetinha aqui, que é o número. Isso aqui é o número. Aí a unidade, por exemplo, se eu dividir em 5, isso aqui é a unidade. Que é o 1 também. Também ele tem uma confusão ali entre unidade e 1. E ele vai falar, pô, que porcaria, né? A realidade ela nunca dá certo, né? Porque você monta, ela nunca sai precisa. Sai muito boa, muitas vezes. Mas, né, a prática leva à perfeição, aquela coisa. Mas não é precisa. Então, você chegar lá, no mercado, por exemplo, você fala assim, ó, aqui eu quero 2 cubos de bolinha. Aí você vai receber a medida... Pensa no equilíbrio, né? No mercado mesmo, na Ágora, né? Tá onde o pessoal debatia, mas também fazia compras e tudo mais. Então, o cara chegava lá, eu quero 2 cubos de bolinha. O cara bota 2 cubos aqui, que é a referência dele, põe Bota do umas outro lado... bolinhas ali e chega na equação, lá na igualdade. Sim. Aí fala, então beleza, só que, sei lá, Só 2 que dinheiros. aquele cubo ali tá vazio, ou é de plástico. Mas aí o peso muda. Muda. Aí o peso muda. O que importa, Aí é a relação. Da honestidade do vendedor, né? Exatamente. Aí, aonde se utilizava esse tipo de coisa, né? Porque a álgebra começa mesmo, porque isso aqui é o momento 0 da álgebra. Agora, o momento 1 da álgebra é quando entra isso aqui. Que é isso? Drogas? Não. É a incógnita. Eu não sei quantos tem lá dentro. Mas eu sei que, pô, tá mais pesado do outro lado, então... Opa. Opa. Uau, que fantástico. Ela tem o mesmo peso. Equilibrou, né? Aí, pergunto pra você, que equação eu construí na balança? Alguma coisa mais... Alguma 3? coisa eu gostei. Isso. 3 bolinhas é igual a 1, 2... Deixa eu ver. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, em homenagem aqui, AC, alguma coisa? Alguma coisa. Tá certo. Não, desculpa, é que o pessoal tá acostumado com isso aqui, né? Tá. Ah, é verdade. É o X. E por que é o X, né? Que é o X da questão. Então, mas veio antes. Por que é o X, né? O que eu aprendi na faculdade de engenharia era que o X era porque tudo isso começou com cálculo de movimento. É errado. Tá errado, né? Tá. E aí? Dá pra ver a câmera? Ó. Tenta na geral ali, mostra pra geral. Vai, pronto, já resolveu. Ó, assim, ó. Os meus braços... Mão fechada é um mangas. símbolo comunista, hein? Não, mas não é, não. Eu tô fechando só pra dizer onde tá a coisa. Eu sei. Tá parecendo os trichas. Não, mas não é Os não. tricas. Os tricas. Mas, ó, os meus braços formam que letra? X. X. Aí onde é que tá o negócio? Tá em algum lugar aí. Tá em algum lugar. Tá em algum lugar. Aqui na mão, mas isso importa. O importante é o X. Então, ó, o X eu não sei onde tá. Eu não sei o que é. Então, eu tenho que calcular o X. Agora, como é que eu encontro o que tá dentro da... O X da questão. Como é que eu encontro o que tá lá dentro? O pacotinho, né? Como é que eu encontro? Bom, então é x mais 3 igual a 11, então x é igual a 11 menos 3. Isso. Agora, como é que eu faço isso na prática? Tira 3. Tira 3 do daqui lado de lá. e tira 3 dali. Exatamente. Ou seja, eu sei que uma equação é uma relação em equilíbrio e para resolvê-la, para encontrar o x, eu faço de um lado o que eu fizer do outro. Se eu tirar 3 aqui, 4 aqui, já perdi. Já perdeu. Já perdeu. Vai ficar lá, mas do lado, aquele lado vai ficar mais pesado.
Já perdi. Então, o que eu faço? Aí, né? Aí, o que acontece? Ó que interessante. Putz, aqui eu fiz a Fala aí. conta. Ó, olha que interessante quando a gente vai na escola, né? Aí acontece o seguinte, você tem lá... Parece que equilibrou. Não equilibrou não. Aquele lado tá mais baixo. Ih, então, peraí. Então, eu tirei a mais. Aqui tem... não, tirei a mais. eu tirei um aqui. Ó. Ah, tá. Então, tá certo. Então, você que tá... Eu que desvirtuei o você barato que... aí. Não, aí, calma. Tá certo. Ainda bem, ufa. Aí, o que acontece na escola, né? Você tem lá o x mais 3 igual a 11. Aí ele só fala assim, pra isso ser igual, ele se passa pro outro lado e inverte sinal. Passa pro outro lado. Eu passei alguma coisa pro outro lado? Não, você tirou dos dois lados. Então, então tá aqui, né? Ó, x mais 6 igual a 11. Aí, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Pronto. Você não economiza uma linha. Aí... Economizei uma linha. Não economiza. Porque esse próximo passo... mais 3, você vai... 3 menos 3, você vai tirar. Aí fica assim, né? Porque 3... Sim. Agora, tu vê como não economiza linha? Imagina aqui, x mais 3 igual a 11. Aí o x igual a 11 menos 3. Tá bom, x igual a 8 de qualquer jeito. É a mesma coisa, você não economiza uma linha. Só que aí, qual que é o problema disso? E se tiver uma equação assim? X sobre 2 igual a 8. Aí o moleque tá lá na escola e fala assim, bom, passo dividindo, não é? Mas por que não troca o sinal? Mostra pra câmera. É que você tá dando aula pra mim, mas eu tô... perdão. O principal aluno tá ali, eu só tô de lado, assim, sou só um 20. Aí, por que não troca o sinal? Ô, professora, por que não troca o sinal? Porque não troca e cala a boca. Porque não troca e cala a boca. Na verdade, o que você tá fazendo é vezes 2 aqui, vezes 2 aqui. Dá 16. 16 sobre 2 é 8. Sobre 2 é 8. Né? Deixa eu falar aqui, ó. Os comentários, né? Capitão Caverna manda abraços, Ricardo Barbalho. O Ricardo falou que tá jogando o jogo do detetive enquanto vê a gente. É justo. Esse vai aproveitar bem. Vai. Puta, vai começar. O que o filho do matemático fala quando quer ir ao banheiro? Pi. Nossa. Tá bom. Já deu, Vamos lá, já deu. O Rodrigo da 3D Experts está sempre aqui conosco, falando boa noite, Aspirina, boa noite, Bruno, boa noite, Oráculo. Maneco Zago tem um podcast excelente. Opa, desculpa. Fala o seu boa noite que eu te interrompi, Oráculo. Boa noite, Rodrigo. Fala Tá boa noite. tomando uma, Fala boa noite pro Maneco também, né? O maneco que se exploda. Nossa. Maneco é... Existe uma tensão no ar aí. Isso é amor. Isso é amor. Então tudo Isso é bem, amor. não pode. É amor masculino. Sabe? Amor hétero. Amor hétero. Aquela... O Maneco me conhece desde que a gente era catatauzinho, desde que eu estudo na terceira série. Desde que eu estudei Era na filhote. terceira série. Era filhote. Então... Ih, de novo, cara. Que isso aí? Vai explodir. Só não vai explodir se você conseguir falar o número pi até o 15º termo. Não sei. Explodiu. Já era, verdade. Já era. Lembrando que, se você está aqui, por favor, considerem dar o seu like. A galera tá assistindo, mas a gente precisa de mais gente aqui para fazer bombar esse negócio e honrar, pelo menos, o dono do canal, que não é mais o Lúcio Ensina. É o meu ensino. Meu ensino. Meu ensino. Dá uma força aí, a descrição, o link pro meu ensino tá na descrição do vídeo. Depois dessa live você vai ver lá. Né? Sim, vai Você não lá. se importa do pessoal assistir a gente primeiro aqui, não, né? Não, imagina. Não, né? Tá, que bom. Isso. Também lembrando que este episódio, assim como todos os outros, vão estar no Apple Music, no Amazon... Não, falei bobagem. No Apple Podcasts, no Amazon Music, no Deezer e no Spotify. E se você... tá gostando desse episódio, quer ajudar a gente a comprar cerveja, mais Fanta-Uva para o nosso convidado, ajudar a pagar os custos do estúdio. O estúdio é razoável? É ótimo. Aí, ó, É excelente. Pô, é legal pra caramba. Também. E o Oráculo é legal?
Sim, O Oracle é bacana. Né? Ainda bem, porque senão... Senão, olha o que ele faz, ó. Olha lá, olha lá. Já vou ficar longe pra não passarem a mão em mim de novo. Tá bom. Pronto. Paga as luzes, paga tudo, cara. Cara, tá certo. Tem a chave. Ele que manda. Ele que manda. Sim. Isso aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aí, com certeza. Ou quem não pode mandar. Exatamente. E então você abre o aplicativo do seu banco, vai lá na seção Pix, escanear Pix e aponta a tua câmera aí para esse QR Code. Esse QR Code leva você para fazer uma doação de qualquer valor. E o que eu ia falar? Ah, você está assistindo no celular? Então pega o celular da tua esposa, pega o celular do teu marido, escaneia aí e já paga com a conta dele. É muito bom fazer doação com o dinheiro dos outros. Opa! Né? Não, mentira, não faça isso, tá? É só brincadeira. Depois cortam e botam a gente falando que eu tô falando que é bom fazer doação com o dinheiro dos outros. Só pra você. Sobra, né? É brincadeira, não é verdade. Mas então, muito obrigado. Vamos continuar. Por favor, considerem compartilhar esse canal aqui e se inscreva, porque a gente traz sempre assuntos interessantes. Aliás, sexta-feira que vem vai vir um cara aqui de uma empresa de... Ah, não. Sexta-feira que vem vai vir um cara falar sobre criptomoedas. No próximo dia, que você também se interessa, Sim. no próximo dia 4 vai vir um cara para falar sobre cibersegurança, que cuida inclusive de estados. Guerra digital, cara. Uma empresa prevenção de guerra digital. Ó, interessante, hein? É interessante. Né? Os convidados aqui Os caras aqui... são de outro calibre. É de outro calibre. Claro, opa. O da cerveja, o cara saiu da Cielo para poder fazer. Era cargo altíssimo lá para fazer cerveja. Caramba. Falou assim: eu quero me aposentar um dia. Então eu vou parar de trabalhar e vou fazer cerveja. Justo. Tá Tá certo. Tá certíssimo. E esqueci de falar do Maneco Zago. O Maneco ele tem um podcast aqui na casa também. Também é feito aqui nessa mesa clássica de podcast. É madeira com... Eu tava falando para ele. Deixa eu contar um segredo para vocês, tá? Na verdade, só existe essa mesa No mundo. no mundo. Sim. Aí ela vai andando entre todos os podcasts do mundo. Entendeu? Ela é quântica. Uma hora ela tá aqui, Isso. aí você só vira a chave e ela Vira a aparece lá. chave, ela passa para lá. Exatamente. Ele Uma usa onda- a teoria de bolha de dobra. Então é isso aí. Tá, então ela vai para lá, pronto. Sim. Que inclusive... Ah, ó que legal. Qual é a menor distância entre um ponto e outro? No nosso mundo ou no mundo quântico? Não, no nosso mundo, porque estamos chegando tá bom. perto disso. Uma linha reta. Uma linha reta. Então, daqui até aqui. Certo. Não é mais legal fazer isso? É bem mais legal falar. Ah, então. É a dobra, né? Eu dobrei o espaço. Ah, dobrei o espaço-tempo. Cheguei lá. 514 Cast News da semana retrasada, a gente deu a notícia de que eles conseguiram acidentalmente criar uma bolha de dobra Olha aí. em laboratório. E eles descobriram que não se sabe como, mas analisando os dados, descobriram energia negativa. Ave, de onde tá vindo essa energia negativa? Porque se ela é negativa Então, aqui, ela é sai de outro positiva em lugar. outro lugar. Então, olha aí o multiverso. Pois é. Ah, vai ter E um aí- filme lá do Doutor Estranho que tem um negócio assim. Bom, a Marvel O inteira, Doutor né? Estranho, a Marvel inteira A Marvel mexe com inteira essas é boa, coisas, né? Aí é infinito, né? Não para de fazer filme, série, e é isso aí. Mas antes de você ser picado por uma aranha ou drenar a energia do multiverso, vamos voltar às nossas bolinhas. né? Vamos voltar à álgebra, né? A álgebra. Aí, Você sabe que a gente já tá com mais de 1 hora de episódio. Já? Quase 1 hora de episódio, desculpa. é fogo, né? Não. São os parênteses. São os parentes. Mas, ó, a gente já sabe o que é equação, a gente já sabe como resolver. E já sabe que o espaço pode ser dobrado. Não se sabe como, mas Que a menor dobra. distância entre dois pontos é trazer um ponto pro lado pro outro. De um lado pro outro, sim. Né? Do lado Na pro verdade, outro. isso daí é roubar. É roubar o jogo. Exatamente. Você não tá... Mas é o que... Não tá... Se você parar pra pensar... Como é que você vai até a Alfa Centauro, que são 4 anos-luz, por exemplo? Que é a mais próxima daqui. Como é que você vai acelerar para chegar lá até Exato. lá? E tempo Quanta pra energia isso? você vai precisar para isso? O problema é nem... Se você parar pra pensar, você deixa o negócio subindo, o atrito é quase zero. Então ele vai. Você desliga o motor, ele vai. Só que vai demorar 30 anos, 40 anos. Tem um... Você vai e como é que você se comunica depois? Pois é. Tem um livro que é muito legal, do Arthur C. Clarke, chamado Encontro com Rama. Eu li, inclusive, na época quando a gente trabalhou junto. Tá. Foi aquele, não lembro qual é o nome do senhor que emprestou pra mim. É um senhor que trabalhava com a gente, Telecom lá, sei lá.
E o que você faz? Você pega um negócio desse aqui, né? Um vessel, né? No caso, eu imagino que é uma nave espacial. E você manda. Só que dentro dela tem um ecossistema preparado para se encontrar quando ele chegar perto de uma estrela, tipo o Sol. Então, no livro, quando aquela coisa começa a chegar aqui, e os pessoal do livro já colonizou Marte, já tem toda uma... Tá. Inclusive, é encontro com Rama, porque acabou o panteão grego. Então, eles foram pro panteão hindu, que Rama é uma divindade hindu. E aí, batizaram o negócio de Rama, mandaram o pessoal para lá. E o que acontece lá dentro? Tem todo um ecossistema que se ativa quando chega perto de uma estrela. Dada a velocidade, dada as distâncias. Então, você não manda a vida, mas você manda as condições para que a vida se crie. Olha que interessante. Aí você deixa e vai embora. E aí, também, né? Se você parar pra pensar, pelo menos valeu o livro. Mas é interessante que, pô, em vez de eu mandar a vida, eu mando as condições para que ela surja. Sim. Quando se encontrar numa estrela. Quando se encontrar num planeta compatível, né? Ou num Porque lugar se com você as parar pra condições pensar, compatíveis, sim. Que parte disso é uma estrela que nem o Sol, né? Uma estrela ali que permite alguma coisa acontecer. Muito interessante essa sacada. Muito interessante. Bom, vamos voltar. Chegamos a... Você falou da divisão. Como é que você representa a divisão nessa brincadeira? Ótima pergunta. Com a balança você não representa a divisão? Não, eu não preciso. A balança é de outro jeito, né? A gente fez a soma... peraí. Por que a gente vai precisar mais da balança? Pode até por embaixo aqui. A gente tem aqui... Aqui a mesa vai ficar mais fácil, ó. A gente tem aqui... Deixa eu tirar minha caneca aqui. Vou fazer isso aqui, vou fazer assim. Tá. E a gente vai chegar no número inteiro, que a gente tangenciou, mas não falou sobre. Então, ó, eu tenho 7 palitinhos no quadro número 1. Tenho 8 palitinhos no coisa, né? Sim. Vou dividir por... Fala um número, vai. 3. 3 não vai dar uma divisão exata. Mas dá pra dividir. Mesmo. Não, mas dá pra dividir. Se você pegar 4, 2 grupos. 2 grupos, sim. Se eu pegar 3, não vai dar. Vai dar. Mas vai sobrar. Não tem problema. Ou vou ter que pegar algum e dividir por 3 ainda. 3. Então, como é que é o método da escola, né? Você pega o 8 sobre 3, aí vai dar 2, que é isso aqui. Aham. E sobra... 2 vezes 2. Sobra 2. O resto, sim. Na blockchain não, né? Mas em codificações, você usa o resto. Por exemplo, CPF, número de cartão de memória. Como é que você valida essas coisas? Para ver se não foi criado É o lá. dígito. O dígito é algum resultado desse tipo. Então, por exemplo, tem lá um monte de número... Você vai falar algum porque no dígito é genérico, porque cada o CPF código... dá para fazer, o CPF dá. Mas, por exemplo, um gift card, né? Um cartão de presente da Google, então ele tem lá, acho que são, não sei se são 20 ou 16, mas ele tem 4 algarismos, aí alfanumérico, né? Tem aí um do 0 ao 9 mas ABC. o alfanumérico é só para ter mais opções, né? Não tem nada a ver com o cálculo. É porque é de 0 a 10 e alguma coisa além de 10, né? Você pega lá a letra A, se atribui a um código binário, aí você pega esse número, tem lá um monte de coisa, né? Você imagina assim, né? Chega uma hora que você tem 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0... Aí você pega isso aqui e dá, sei lá, 512. Aí você divide por, sei lá, 8. Aí vai dar... Eu não vou fazer a conta agora, senão vai ficar até amanhã. Mas aí dá um resto... 5, provavelmente não. 512 mas, é divisível. É, divisível. Aí vai dar 0, então não dá. Vai dar mas 0. 513. Ou vai ter um resto de 1 aí. Porque ele é... Bom, enfim. Porque 512 divide, então sobra 1. Não, 512 dá por 4, Dá por 2, 8. mas não sei se dá por 8. Bom, é 2 elevado ao cubo, né? E o 512 é 2 elevado ao quê? Não lembro, não sou uma calculadora. Faz a conta aí agora que você veio mostrar matemática, pô. Tá certo, tem razão. Ninguém tem celular aí? Ó, você pega aqui... Não, vamos fazer na mão, vai, por favor. Não, tem que fazer na mão. Aí você pega o 8. Bom, o 5... Isso aqui é legal, hein? É bom que você fez essa brincadeira, O porque... 5... eu tava O 5 dá pra dividir por 8? Isso. Dá pra dividir por 8? Não. Dá, é 0. 0 vezes 8, 0. Bota o 0 aqui e baixa o 5. Tá bom. Não tem resto isso aí. Tem resto, o resto é 0, gente. Ah, é 0 zero. é útil, gente. O oráculo 0 é útil. Pô, vai jogar o 0 fora. Não, ele tá falando 0 da divisão de 512. É isso? Ah, tá. Dá Só mais- 64.
Dá 64. Ah, então, mas ó. Aí eu ponho aqui, ó, abaixo 1, né? Deu uma boa ideia. 51, então. Dividido por 8. 48, dá 6. Aí 6 vezes 8. 48. 48, que a gente acabou de falar. Sobra pra 51, sobra 3. 3. Aí abaixo 2. Deu 32, que dá 4. E aí sobrou 0. Então eu já sei que se eu dividir por 513... Aliás, se eu dividir 513 por 8, eu sei que vai dar 1. Vai dar 1. Aí eu pego esse 1 e jogo no dígito. Você joga no dígito. Entendeu? E aí eu pego esse, aí vai dar 1. Aí eu posso fazer em cascata, né? Sei lá, deu 1, 3, 5, 7. Aí eu faço um outro Você número... faz por bloco e vai botando dígito bloco a bloco, sei lá. E você não sabe, é muito mais próximo do aleatório perfeito do que qualquer outra coisa. E é difícil de você enganar. Essa é uma das coisas que se utiliza para O codificar, máximo né? que você pode enganar é fazer o código e depois verificar se ele já existe, né? Que aí é blockchain, né? Porque a blockchain você não valida a mensagem. Aliás, você valida a mensagem... Ó, eu sei que ela foi Valida feita. depois que ela fez, depois que ela existiu, né? Todo mundo... Você gera um hash Todo lá... mundo fez a transação. A, B, 0, 1, não sei o que lá. Uhum. Aí eu olho para aquilo, bom, isso aqui parece que foi feito de acordo. Então, beleza. Porque também é outra coisa, né? Se isso aqui é uma mensagem... Na verdade, o hash lá, ele tem uma... dentro do hash, melhor, dentro do pacote, ele tem a informação da última transação e da última página do ledger. Sim, né? sim, Então, sim. Mas eu quero dizer que você valida o método, você não valida o conteúdo. Tanto é que o conteúdo pode ser qualquer coisa. Dentro daquele negócio, né? Por isso que ela é com base na criptografia. Isso, Porque só que ela ela valida o método, ela não valida a mensagem. E você não retorna ao conteúdo original, pelo hash. Né? Pelo hash você não retorna. Você tem que ler o pacote. Tem que ler o pacote. Você tem que abrir o pacote com esse hash e ler o pacote. Exatamente, para saber o que aconteceu lá dentro. Pra saber o que aconteceu lá dentro. Isso. E aí aquilo lá é válido porque seguiu o método correto. Né? E esse mod aqui tá dentro do código. Independente da tecnologia que se use. Urra. E é a conta, assim, de criança, né? É. E aí, interessante o seguinte, voltando aqui para a divisão física material. A dízima periódica, que acontece no caso do 8 sobre 3, ela vai... a parte boa é que ela repete, né? Uhum. Mas os gregos já não gostavam de número quebrado. Porque, É porque já é difícil você fazer Não. o conceito de um... exatamente. Aí você pega o negócio do meio... O que é meio? O que é 0,3? Porque, por exemplo, se eu falo que isso aqui é 5, aí obrigatoriamente eu sei qual é o 1, que é a quinta parte disso. Uhum. Isso aqui Seria é o a sexta inteiro. parte. Não. Isso aqui será a quinta parte, mas isso aqui é o inteiro. É uma coisa. É o inteiro. Só que é um inteiro menor. Só isso. Não é parte de outra coisa. Entendeu? Não é óbvio. Essa numerificação de você quebrar o negócio e encarar como, isso aqui... Mesmo porque, por exemplo... Quem foi o maldito que inventou que o 1 pode ser quebrado? Putz, a pessoa... Eu não sei. Bom, se você parar pra pensar, chega uma hora Como que a é que linguagem... eles descobriram isso? Não, porque é meio que... Se você parar pra... Também é material, né? A gente vai... Eu acho que a gente não fez, mas se você pegar a balança e equilibrar... 2 cubos vai... Ah, não, a gente fez sim. Equilibrou 11 bolinhas. Uhum. Só que não equilibrou perfeito. Talvez equilibrasse bem com 5 cubos e 55 bolinhas. 55 bolinhas. Não, 55 não. Metade. 5 cubos seriam 55 bolinhas, porque era 11 bolinhas. Não, mas é 2, né? Então eram 22. Serão 10 cubos Porque aí cada cubo significa 5 bolinhas e meia. Essa meia que é o problema. É eu representar isso. Então não é óbvio. Inclusive, a numerificação dos gregos era próxima dos romanos. Porque eles falam assim, ó, o número 1 é isso aqui. Aí o número 2 dos gregos é isso aqui. O número 3 é isso aqui. O número 4 é isso aqui. E o número 5 era uma coisa assim. Era até um negócio assim, ó. Pode ver aqui, deixa eu ver se eu... Talvez eu erre o lugar. Mas o 5 dos gregos era uma coisa assim. Era tipo um J. Para mim é um J, para vocês é uma Sete, forca, sei lá. Uma forca, É.
Então, eles não tinham a numerificação que nós temos hoje. Eles numerificavam dessa forma. Não, tanto que a gente usa o que o pessoal usava na Índia, misturado com os árabes. É porque eles tinham a álgebra. E a álgebra, para que servia a álgebra, né? Isso é interessante. Voltando aqui à balança, achei que não fosse usar, mas vamos usar. Por que eles inventaram a álgebra? Porque numa partilha de bens, né, numa herança, cada um na estrutura da sociedade muçulmana recebe de um jeito. Então, por exemplo, eu fiz lá no meu canal, lá no meu ensino, tem lá uma aula sobre isso, que a gente visita o Alcorão, inclusive. Foi Alá que mandou daquele jeito, não é os homens que escolheram. Não é qualquer um que fez. É tipo oráculo deles, lá, ó. É o seguinte... É tipo oráculo. Olá, você viu? Que foi aí? Oráculo só tem um. Mas era uma versão mais antiga. Uma versão beta do oráculo. Não era um oráculo, entendeu? Sim, não era? Ah, bom. É uma outra. Porque senão, Não. Mas o legal... Olha lá, pagou tudo de novo. Oh, caramba. E lá inclusive a álgebra vai surgir em 850 depois de Cristo. E a geometria é 300 antes. Então são 1.300 anos aí. Não. 1.200 anos, 1.150 Como é anos que de é? diferença. São 300 anos a geometria e a álgebra quanto? 850. E aí, a geometria está nesse livro aqui, Os Elementos de Euclides, né? E aí tem aqui uma ele já fala, né? O que é unidade e o que é o número. Tem um quinto aqui, ó, que saiu. Não é um quinto, é um menorzinho. Não, tá. É um menorzinho. Pequeno. É um pequeno. E aí, ele aqui, esse livro aqui é de alguma coisa em torno ali de... entre 400 e 300 antes de Cristo. Esse cara aqui, o Euclides, ele foi muito provavelmente... Ele deve ter... Aqui não sabe porque a gente não pode ter absoluta certeza, né? Sim. Porque até também... os registros não eram do jeito que são Isso hoje. aqui, por exemplo, esse livro aqui, ele começa aqui, na verdade, ó. Ele tem isso aqui de explicação. Ó, como é que eu traduzi... Tudo isso que você precisa ler para conseguir ler. E aí você vai ler e tem uns negócios assim, né? Não, você vai ver nesse livro umas coisas aqui... Aqui vai ficar pouco. Mas parece aqueles negócios de magia negra, né? Não dá para você exatamente ver o que é. É muito difícil, porque ele está construindo, é um monte de construção. Então, você tem um monte de desenho e um monte de texto para ele dizer assim, ó, aqui eu fiz aquilo, botei do lado do outro, estiquei até não sei o quê, um monte de coisa assim. E é um livro inteiro disso. Então, ele compilou um monte de coisa da geometria, né? E deu os elementos de Euclides. Isso por volta lá de 400 e 300 anos antes de Cristo. Agora, a álgebra, que infelizmente eu não achei o original, porque isso aqui é o texto traduzido, né, do original. Cópias lá do século XIII. Se você achasse o original, o cara tinha que vir aqui com... Ia ser muito legal. Mas não é o caso, né? Porque muita coisa se perde. Mas são cópias aí são cópias aí bastante fidedignas, né? E isso aqui, como eu falei, 350 a.C. e a álgebra 850 depois, com o Alcorão. E aí, por que era complicado fazer? Porque era o seguinte, chamavam o algebrista, ó, fulano morreu, aí no meu canal tem lá o Mohamédio, né? Uma pessoa da classe... Não, né? o Mohamédio. O Mohamédio, né? O Mohamédio qualquer, que eu dei um nome pra ele. Uhum. E aí ele morreu, tinha 25 camelos, só que ele tinha um filho, que é varão, lá no Alcorão, 2 filhas, pai e mãe vivos... e 2 esposas. Aí, como é que eu divido isso? Bom, o Alcorão, eu não vou lembrar exatamente todas as parcelas, mas, por exemplo, só basta uma para ferrar tudo, né? Só basta uma para você não conseguir dividir. Porque no mundo cristão, que é o mundo que vem depois, né? Sim. Quando os árabes, né? Sim, é a evolução da parada. Sim. Eu falo assim, ó, você tem 3 filhos? É tudo por igual. Então divide por 3, acabou, né? Você pega lá... Fácil. Né? Ó, 3 aqui, não sei o quê, 3 aqui. Era 8? Bom, sobrou 2. E esses 2? Eu quebro e vou fazendo. Eu tenho linguagem para isso. Agora, e também vai depender do que você tá repartindo, né? Não era inteligente você cortar um camelo no meio naquela isso que eu ia época. pensar. Um cavalo, Você um não camelo faz. não ia dar certo. Você não consegue. A não ser que você seja então. o homem que calculava, que dividiu um monte de camelo para todo mundo e ainda saiu com mais camelo do que todos. Ele pelo menos ganhou um camelo para ele. E ganhou um camelo Ele pra fez ele. a conta. E esse livro é muito legal, o Homem que Calculava, é muito legal.
E ele pegou um camelo para ele e tudo bem, mas resolveu a conta. Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, se eu não me engano, assim, ó, era pai e mãe recebem a mesma coisa, que é igual a 1/6 da herança. O filho varão recebe o dobro de cada filha. Se a esposa tiver Então, as filhas filho... recebem por igual. Não, filho e... Então, é que filho recebe de um jeito, filha recebe de outro, entendeu? 2 filhas equivalem a 1 filho na partilha de bens. Então, o que você faz? É aquela coisa da álgebra mesmo, né? De um lado, você tem 25 camelos e de um lado, você tem um monte de gente. Aí você vai dividir. Aí, como é que divide isso? Aí você tem que chamar um algebrista, não é qualquer um que sabe. Aí ele vai fazer a conta, ó, 4 camelos para esse, 3 para aquele, 2 para aquele, e eu fico com 1. O que sobrar é meu. Aí se acordou, legal. Se não acordou, procura outro. E assim era a negociação na época. Mas era baseado no Alcorão. E aí o cara chamado Mohammed Ben Musa, ele vai fazer um livro, que eu, infelizmente, né, como eu disse, eu não consegui encontrar o original para comprar, não teria comprado, assim como eu comprei esse aqui. Ele vai escrever um livro chamado Compêndio sobre o Cálculo por Restauração e Balanceamento. Balançamento... O problema da matemática são os nomes, cara. Porque o pessoal de marketing não era muito bom, né? não era muito bom, não. E, inclusive, hoje em dia também, artigo científico também é uma zona, né? Título com 12 palavras. Pra você entender o título, já perdeu a... Você tem que saber o que você está falando. Por isso, até que quando você fala assim, eu coloco engenheiro ou matemática? Eu coloco engenheiro, porque matemática, eu já me aventurei em ler alguma coisa matemática mesmo, com aquela coisa bem da matemática pura e tal. Uhum. É primeira página no máximo, esquece o resto. Ou você tá dormindo ou você fechou o livro e foi fazer acabou, outra coisa. você não sabe fazer, você não sabe ler aquilo ali. Não é que você não sabe fazer, você sabe ler, né? Mas aí o cara escreve esse livro e ele vai juntando um monte de problemas da época, assim como o Euclides se baseia no pessoal da Babilônia, né? Porque, né, infelizmente, não tem um mapa aqui, mas você pegar o mapa da Grécia ali, do norte da África com o pedaço ali da Grécia, o Mediterrâneo tá para cá, né? Uhum. A Itália e tal. Mas a Grécia aqui, né, você tem toda ali uma cadeia de comunicação, de comércio, etc, etc. E aí você vai se comunicando com o pessoal e vai aprendendo. O Bruno Kozaka me mandou um WhatsApp, um amigo nosso em comum, falou assim, um encontro de peso. Literalmente, a gente tá pesando aqui em pesos iguais, inclusive. Verdade. E é muito interessante ver essas coisas acontecerem, né? Eu adoro isso aí. Ensinar isso é muito legal. Achando que a aspirina usa balança diferente, viu? O aspirina usa uma balança diferente aí pra dizer que tá com o mesmo peso do convidado. Não, eu não tô falando dos nossos pesos, eu tô falando desses Claro, é um pesos. encontro de peso. Desses pesos. Ah, bom. Tanto que, ó, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi hoje. Se você pegar um peso de um lado e colocar o peso do outro, Dá certo. independente dos pesos que estejam aqui, desde que estejam equilibrados, vai dar certo. Pronto. Tá vendo? É isso aí. Eu tiro um cubo de cada lado. Tira um cubo de cada lado. Acabou. Tá vendo? Olha que incrível. Isso é interessante. Misturou as Mudou coisas. minha vida. Misturou as coisas, né? Lógico, tá certo. Aí se eu colocar isso aqui, né? Eu tenho uma equação de... Eu tenho uma equação com duas incógnitas. É uma equação. É, Lembra, a equação é a relação, né? Tá bom. Aí eu tenho x e y. Aí tem cubo e bolinha. Pô, é melhor deixar só bolinha, né? Não. Mas... né? Pronto. Mudou muita coisa. Não sei o que é, mas eu tenho que pôr mais bolinha Mas tem aqui. que botar mais Mas aí bolinha. também não resolvo, né? Não, você resolve um dependente do outro, né? Eu preciso de outra equação para saber o que tem em cada uma. Na materialidade, No sim. sistema de equações você conseguiria resolver uma equação. Num sistema. Então tem que ter uma outra balança. Só que você tem que ter uma outra balança para testar uma outra quantidade de bolinhas de algum lado, né? Então não é óbvio. Aqui você vai, sei lá, eu não lembro quantas bolinhas tem aqui. Ou você tira de lá, coloca aqui e vai brincando com bolinhas. Não, então, mas aí quando você faz isso, por exemplo, você transformou uma equação como incógnita. Sim. Quando você tem um sistema algébrico na prova, você tem como fazer isso? Não. Aí você tem que... Não tem. Né? Se não der informação, você não faz. Mas é interessante. Aí os caras faziam essas coisas para justamente calcular a herança. E aí Descartes, né? Para a gente apresentar o outro livro aqui, em 1600 e pouco,
já querendo agora produzir. já é mais moderno, bem Já, mais que é moderno. 1600, esse livro é de 1637. E é legal como ele começa o livro. É legal como ele começa o livro. Eu vou ler, são 3 linhas. É o começo do livro. Tá. Que isso eu acho sensacional, porque não passa... Tá até marcado. Não, grifado, tá? Eu uso bastante pra estudar e tal. Hoje mesmo, relendo um pouquinho pra não ficar tão cru pra vir pra cá, já notei uma coisa que eu não tinha notado antes, que eu vou até falar em algum momento. Mas olha só como ele começa o livro. É. O bom senso é a coisa melhor dividida no mundo, pois cada um se julga tão bem dotado dele que ainda os mais difíceis de serem satisfeitos em outras coisas não costumam querê-lo mais do que tem. Né? Então, assim, ó, eu tenho bom senso e o meu bom senso está certo. Eu não preciso melhorar ele, eu não preciso de mais bom senso. Eu posso, por exemplo, eu tenho azar no amor, mas no bom senso eu tenho sorte. Então, eu não preciso me preocupar com isso. E aí ele continua assim, que é interessante isso aqui. Isso aqui é uma reviravolta epistemológica muito interessante. O engraçado é que o livro é de cálculo, é de gráficos, né? A gente tá falando de cartas, então é um livro Isso, é o plano matemático. cartesiano. Então, aqui não tem nada. Infelizmente, essa versão não tem os desenhos. Mas a versão completa tem. Tá. A versão completa tem. E o cara começa na filosofia E ele começa na filosofia. total. E aí ele continua, só mais um trechinho, ó. E a esse propósito, não é verossímil que todos se enganem. O que ele está querendo dizer? Interpretação minha. Tá todo mundo certo. Na verdade, tá todo mundo errado. Isso é Platão. Isso é Platão. Foi o que eu me toquei hoje. Porque o Platão vai fazer o seguinte, ó. Se vale para varetinha, se vale para cubinho e se vale para bolinha, qual é o certo? Todos eles, porque o que a gente tá fazendo Isso é Descartes. a contagem da representação de bolinha. Isso é Descartes. É o que a gente acabou de ler. Platão vai falar, tá tudo errado. Negue a realidade. E ele não tá errado, porque veja, voltando à Terra plana, logicamente que, né, a Terra não é plana. Mas quando Você tem certeza? Não, então, você já viu? Você já viu? Eu acredito na NASA. Você eu acredita acredito, na NASA? claro, acredito. Ó, eu acredito no WhatsApp, porque sem o satélite, sem levar em conta que a Terra não é plana, Não tem GPS. não tem nada. Não tem Waze, não né? tem. Então, e outra, dá pra provar, eu até sei fazer. Eu tenho um amigo que eu vou arriscar arranjar confusão com ele, porque eu não sei se ele tá assistindo, tá? Que ele foi viajar para os Estados Unidos, o avião subiu, e ele não viu a curvatura da Terra. Pô, prestou atenção, dá pra ver. Como assim, dá pra ver? Ah, você Dá? vê ali. Não, você vê um pouquinho, é Vê verdade. um pouquinho. Alguma coisinha dá pra ver. Não, mas, porra, Mas, para, né? Todos os filmes estão errados. Mas, agora é interessante o seguinte. todos os vídeos... Tá tudo errado. Inclusive, tem um aplicativo chamado ISS Explorer, que eu acho muito legal. Eu fiz essa brincadeira com meu filho. Ele mostra o momento em que a estação espacial vai passar por cima de você. Ó, que interessante. E era um dia, e não é raro, ela passa várias vezes. Quando você pega no começo da noite, ou no começo no finalzinho da noite, né? Aham. No começo da manhã, mas ainda é importante que esteja escuro. Você consegue ver ela como se fosse uma estrela passando. E ver ela olho nu, tranquilamente. Ah, é? Tranquilamente. Fácil de ver, facílimo de ver. Poxa. E ela é uma estrela. E ela chega no céu, tá perto do horizonte, ela tá vermelhona, aí vai ficando clara, chega no meio-dia, né? Ou no topo do céu. Aham. Ela tá mais clara possível, tá como se fosse uma estrela branca, aí depois ela vai ficando avermelhada de novo até sumir do horizonte. Então, É interessante isso aí que você tá olhando, né? eu tô vendo. Você tá vendo. E eu consigo perceber a curvatura dela, do planeta. Ou do domo, né? Ou do domo. Ou do domo. Ou do domo. Dos dois. Um dos É. dois. Mas aí o interessante é o seguinte, ó, quando eu tava vindo pra cá, eu saí de casa tipo 15 para 5. E aí o sol tava lá, tava até atrapalhando, inclusive. Aí ele se escondeu. Se eu me fio apenas nessa constatação, que eu acredito, inclusive, a gente vai ler depois, é interessante o que o Descartes vai fazer. Se eu vejo isso, pô, quem se mexe não é a Terra, é o Sol. É o sol. Porque afinal de contas as coisas não estão mexendo do teu lado, né? Exatamente. Só que eu preciso de mais informação
para conseguir constatar que não é assim. Os gregos já sacavam que a Terra não era plana, justamente porque o navio, quando eu vou lá no mar, ele começa a subir. E ele some de baixo para cima. Olha aqui o comentário do Jerônimo. Ele falou: ISS Detector também tem esse aplicativo. Funciona muito bem. Já observei várias vezes. Tá vendo? É, uma constatação. Tem um app da NASA também que tem. Não, tem vários, né? Tem um Inclusive a tem- pô, imagem da câmera. eu acho que é o ISS Detector que tem a imagem da câmera que fica presa na... Não. O cara do Elon Musk lá não mandou o carro para Marte? Com uma Mandou. câmera lá e você Mandou. acessa no YouTube e você vê? Não mais, né? Que agora já perdeu o sinal. Porque... Ah, já perdeu o sinal? Perdeu o Ah, sinal. não sabia disso. Mas, Não. pô, você olhava. saiu do domo. Sim. Enfim, né? Mas veja que essa turma tá presa. Lembra que eu mostrei do imaginário lá? Opa. Do imaginário do Lacan? Aham. Ele vai falar assim, ó, tem o pessoal que não foi pro simbólico, porque isso tudo que a gente tá fazendo, mesmo se você não olha, você acredita. Por quê, né? Pô, vamos combinar que não precisa... mas, ó, de certa maneira, você foi convencido de que a Terra é redonda. Então eu entendo o pessoal, só que o pessoal, né... Eu fui convencido, mas eu fui muito bem convencido. De que até, eu fui tão Assim como convencido eu. que todos os... Que quando eu tinha uma TV a cabo via satélite, que não é TV a cabo, né? TV via satélite. Se fosse a cabo, seria a cabo. Sim. E para localizar a antena, eu tive que fazer o cálculo do azimuth do satélite. Isso só funciona numa esfera. Só funciona numa esfera. Ponto. Acabou. Não tem o que discutir. Mas é aquela coisa... E é interessante o seguinte, né? Que a psicanálise ela trabalha muito com as palavras, né? Uma terra plana é uma terra muito mais simples. De fato. Porque uma coisa 3D é muito mais complexa. Então eu parei no 2D. Eu só entendo o plano. Uma coisa chata. Eu não entendo a palavra, né? Brincando com a palavra. Você não porque a consegue psicanálise entender o tem que isso. tem. Porque o 3D, mesmo nos nossos olhos, a gente não enxerga em 3D. A gente enxerga uma representação do 3D e o cérebro vai inferir Vixe, que tem pera. alguma coisa do outro Isso. lado. E aí, se no meio do caminho alguém meter o bedelho e bagunçar E isso bagunçar isso aí... aí, é Matrix. Matrix. É. Sim. Apesar que isso... E Matrix é baseado em todas essas viagens. Né? O filme. E que não é... Então, aí é que tá, cara. Lembra da representação do começo do programa? Aham. É a própria coisa? Não é. É a representação dela. Não, claro. Aliás, se você perguntar... Aí se a gente for começar a falar o que é realidade... Mas, mas... E realidade, se você for falar, que nem no Matrix, o que é realidade? Aquilo que você sente? Não, então... Não é. É aquilo E que você... Platão, ó, é interessante, visitem esse texto chamado Teteto. É um dos primeiros, não, primeiro, na coleção que eu tenho é o primeiro diálogo, né? Mas ele vai discutir com, né, o Sócrates vai discutir com o Teteto acerca do conhecimento, porque o que é conhecimento? E aí, já vou dar spoiler, que é uma coisa bastante, que acontece muito na filosofia, né? É um final aporético. Eu não decidi nada, eu não concluí nada. Então, ao longo do diálogo, o Teteto ele tenta, ó, conhecimento é percepção. Aí o Sócrates fala, ó, mas percepção é complicado, porque o louco percebe coisas que não existem. E durante o sonho... Ou que existem e você não perceba. Então, o mundo social vai dizer que, pô, sei lá, não tem aquele homenzinho verde de Marte aqui na mesa, não tem. Mas o louco fala, mas tem. O louco tá vendo, não é mentira. Sim, o louco tá vendo. Ele tá vendo, só Pra que, ele pô, é realidade. Para ele é verdade, para ele é realidade, né? Então, e aí é muito interessante que Sócrates compara a loucura com o sonho. E tem tudo a ver uma coisa com a outra. Por quê? É o que você fez. Pô, tá saindo meu dedo lá no sonho. Na verdade, era pior, né? Pensando que esse daqui era onde estaria um machucado. Sim. Então a pele cicatrizou, tá toda bonitinha, mas eu peguei e tirei um pedaço aqui e vi a raiz da unha, assim, aqui. Foi um negócio meio bizarro. Então. Mas a percepção Então tinha um não pedaço pode de pele ser... enorme pra fora, assim. Sabe? A percepção não pode ser conhecimento, porque a percepção é muito fácil de enganar. Aí, bom, tá bom, então opinião é conhecimento? Aí ele fala, não, porque a opinião pode estar errada. Por exemplo, sobre a Terra. Eu olhando... A opinião pode ser baseada em uma premissa errada, ou um sentimento errado, ou estar exagerado. Uma então percepção errada. É. Então, opinião não é interessante também.
Aí o Teteto tenta de novo. Bom, então é opinião com discurso racional. Ele também não é. Aí o exemplo que ele dá é muito interessante. Fala assim, ó, as primeiras letras do meu nome são S e O, certo? Certo. S significa um som, não é? Não tem um... Aliás, o S significa um som, o O significa outro. A junção dos dois é só, certo? Certo. É uma explicação racional? É. Agora, explica racionalmente o S. É o que o Teteto fez. É a cara que provavelmente ele fez. Aí, inclusive, que no final desse livro, o Sócrates... Bom, agora eu tenho que ir embora, que eu tenho que me defender lá na água, que me acusaram de um negócio. E aí ele vai lá, né? E quem sabe a história, conhece um pouquinho, sabe que ele vai ser condenado à morte e tal. O Sócrates. Na vida real. Que foi uma coisa democrática que interessante. Por isso que Platão vai criticar e tal, a democracia e tudo mais da época dele. Mas o Platão, né? Aproveitando que a gente tá falando dele... Ele vai fazer uma academia... Então... O povo, do jeito que era naquela época, eu não duvido nada que queriam matar o cara, pô. Não, sim. Qualquer um pode manipular. Inclusive, ele está escrevendo... Com Jesus, que já era uma época muito mais avançada, botando uma racionalidade muito mais simples, já mataram... Já deu aquilo, já imagina deu aquilo. só. Pois é. Pois é. E o Platão, ele vai fazer uma academia, né? Inclusive, uma escola, acho que se não me engano, foi uma escola numa cidade de Acádia, ou alguma coisa, Academos. Por isso que era... Por isso que é academia. Fala academia. Exatamente. Que não é aquele lugar que ele vai pra malhar. Não. Não, então, mas na época tinha. O Platão era Platão porque o nome dele era Aristócles. Platão era Platão porque ele tinha os ombros, as omoplatas. Grandão. O cara devia ser um cara bonitão, bombadão, saudável. E gay. Então, aí que tá. A sexualidade daquela época é diferente da hoje. É, sim. Mas tinha o pessoal afeminado e tal, mas também é que o sexo era mais livre, não tinha essa coisa. Eles não tinham a palavra para sexo. Pra gênero, talvez. Gênero, talvez. Eu acho que sim. Eu não conheço muito bem o idioma, né? Mas sexo não tinha. Sexo é uma palavra que vem do latim. Que é secção, né? Sim. Você divide em dois. Divide em dois. Inclusive, em outro diálogo do Platão, chamado O Banquete, eles estão discutindo sobre o amor. E um cara chamado Pausanias vai falar assim, ó, o amor mesmo, bom, não, desculpa, não é o Pausanias. O Pausanias vai falar que é uma questão social. A sociedade decide o que é amor. Agora eu não vou lembrar qual é o nome do cara. Mas ele vai falar assim, ó, o amor mesmo é o de o mestre com o discípulo. Um homem com um homem mais novo. Que é a pederastia. É outro... Esse tipo de coisa a gente não pode falar porque vai ser desmonetizado. Não, mas é outro... É outra noção de linguagem e tudo mais. É outra sociedade, né? Mas é interessante avaliar por esse lado. E voltando à ideia da academia, o que acontecia? Na academia dele, ele falou assim, ó... Que não entra aqui tinha... Parece que é verdade, eu não li em nenhuma fonte tão confiável assim, mas é uma coisa bastante consolidada, numa opinião bastante consolidada, né? Que na entrada da Academia de Platão tinha o seguinte escrito, né? Que não entra aqui quem não conhecer geometria. Então, para filosofar, você tem que manjar de geometria. Senão você não entra aqui. Tá bom. E, no final das contas, como é que isso... A álgebra deu para entender como é que funcionava. Uhum. Porque o pessoal precisava... comparar as coisas, contar as quantidades, fazer conta de mais e de menos. Sim. Tá bom. E a geometria? Por que os símbolos padrão, uma coisa que até hoje ninguém me respondeu, é por que os símbolos radicais, né? As formas radicais são o quadrado, o triângulo e o círculo. O quadrado não, né? O triângulo, né? O triângulo e o círculo. Então, você... Para mim, retângulos são só a soma de dois triângulos retângulos. É porque com o triângulo, você Fala consegue... mais perto. Desculpa. Tá um pouco... Com o triângulo, você consegue formar qualquer figura. Não, isso é verdade, porque Por exemplo, ó, o triângulo, né? Imagina... Eu vou desenhar mais coisa aqui. Favo de mel. Favo de mel. Como é que é o nome da figura? É com 6, né? Não. É o hexágono, né? Hexágono, isso. Ou a tampa da caneta Bic. São 6 triângulos. São 6 triângulos, sim. Inclusive vai dar pau quando os caras vão querer calcular a área do círculo, né? Vai dar pau, porque a divisão não é Os números racionais e irracionais são outro problema. Porque quando você pega assim, né? Você tem um triângulo aqui. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Aqui é raiz de 2.
Aliás, falando em calcular a área do círculo, quando eles descobriram recentemente uma coisa que eu não sei se você sabe. Qual o inseto que tem 3,14 olhos? Os insetos. Eu não sei, não. É piadinha, né? É claro. Ah, ok. Vai, manda essa, vai. Eu já vou até fechar as coisas aqui. Que eu vou apanhar. Vai. Qual que é o inseto? São os piolhos. Puta merda. Essa veio... Essa pior, podia ter né? acertado, né? Essa dava. Essa dava. Mas é boa. Aí, inclusive, lembrei de outra Piadinha, coisa, outra né? anedota? Essa é um pouco mais trágica. O pessoal não gostava do número irracional. Sabe por quê? O número irracional, você não para de fazer a conta. E você não encontra uma dízima periódica. Essa é a ideia do número irracional. Era isso que eu ia perguntar. Queria perguntar sobre os números irracionais e os números imaginários. Então, o número imaginário... Não, mas vamos falar do racional primeiro. Depois a gente fala do imaginário. Infelizmente, eu não lembro o método. Porque eu nunca usei... Eu usei umas 2, 3 vezes só. Mas dá para você calcular a raiz quadrada na mão. É quase é muito próxima da divisão que a gente acabou de fazer com o número 8, 512. Mas a questão é a seguinte, imagina, sei lá, eu vou pegar a raiz quadrada de 512. 512 será que tem raiz quadrada? Eu não sei. Então é um negócio assim, eu faço isso aqui. Na verdade enfim, é isso aqui. Aí eu vou fazendo um número, eu acho que eu quebro isso aqui assim, olha... eu tô aqui, esqueci que você tá fazendo as coisas aí. Não, tudo bem. Você pega o número, quebra em 2, não em 3... E aí você vai fazendo, qual é o quadrado mais próximo? É 2. Aí você vai lá, coloca 2 aqui. Cara, eu acho E vai que abaixando. A galera tá num silêncio no chat. Tomara que eles estejam prestando atenção. Ou eles dormindo ou estão prestando... Se dormir, bom sono, bons sonhos. Mas se não, vamos lá. E aqui eu não vou lembrar o método, infelizmente não vou lembrar o método. Mas a coisa começa assim. E você vai acrescentando. Então, aqui sobra 1, aí aqui abaixo 12 e tal, né? O 2 aqui. E você vai fazendo. Quando alguns números, tipo um número primo, que não é esse caso aqui, você chega num valor onde você não para com a vírgula. Você vai pôr no 1. Não é que não para com a vírgula, né? A rigor, com o número quebrado, você não para. Sim. Mas aqui fica lá, 1, 2, 3, aí tem o 5, aí tem o 2, aí tem o 1, E esse número nunca repete. Então, o número irracional é um número quebrado que nunca vai apresentar um período nos seus decimais. Então, qual que é o problema disso? Eu não retorno esse número a uma divisão de outros 2. Porque, veja, eu entendo, né, o grego entendia perfeitamente uma coisa assim. 8 sobre 5. Não, como é que a gente já fez? 8 sobre 3, né? 8 sobre 3. 8 sobre 3. Ele entende 8 sobre 3. Agora, o problema é isso aqui. Né? Sim. Esse é o problema. Que chega, né? Então, não para nunca. Oi? Mostra pra câmera. Mostra pra câmera. Você tem o 8 sobre 3, ok. São 8 coisas distribuídas por 3 coisas. Outras pessoas, sei lá. Deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal aqui. Primeiro que o Maneco tá falando assim, Então não existe terra plana? Não existe. Não existe terra plana? Desculpa, mas não tem. Não tem. Não tem. Gente, olha, a gente já tá passando do nosso tempo. Eu quero saber se eu convido de novo o Bruno aqui para voltar e a gente continuar esse papo. Ou se deixa aí, se o cérebro de todo mundo fundiu e vocês vão precisar de mais tempo para saber escrever o seu nome, ou sim, ou para de babar, né? Tá. Voltar as funções motoras básicas. Sim. Aliás, resolver uma equação mascando chiclete, eu já fiz isso, não dá certo. Por quê? O chiclete cai. De verdade, você não consegue pensar e mastigar ao mesmo tempo. Mas agora, com esse método, você vai conseguir. Um aluno meu uma vez falou assim, não, essa técnica aí eu vou bem. O moleque tirou 9,5 de uma aula só. Ô, louco. Eu já tive vários casos assim. Você resolveu o problema que estava impedindo ele de Porque, evoluir. sabe qual que é o maior desafio de um professor? Eu já percebi isso na prática, né? Não é ensinar. É fazer com que o aluno tenha um interesse despertado sobre o assunto. Na verdade, o verdadeiro professor, ele não ensina, ele só dá
peteleco, né? O Galileu, um dos que provou que a Terra não é plana. Não era plana? E morreu por isso? Não, então, quase. Ele refutou. Não, ele refutou lá no final. Né? Inclusive, voltando aqui, tem um pedacinho desse texto que é sensacional, que o Descartes está escrevendo, e ele fala assim, olha, eu não vou falar desse assunto, porque ele também provou que a Terra está se mexendo. Né? Ele é um dos que provou que a Terra se mexe. Ele falou assim, não vou entrar nesse mérito, porque a religião e o Estado pode ser que... Né, que bagunça aí. Posso ler o que ele escreve acerca disso? Dá Olha, tempo? De verdade, a gente já estourou nosso tempo. Já estourou, né? Mas pode ler e a gente finaliza por aqui. Fechou. O papo, pra mim, pelo menos, tá interessantíssimo. Tá uma delícia isso daqui, mas a gente realmente precisa... a gente já tá com mais de 1h40 de programa. Ah, beleza. O tempo aqui parece que é uma cápsula e sai assim, e a gente tá andando em alta velocidade, que é impressionante. A relatividade. Nem chegamos na relatividade para explicar o Einsteinzinho ali. Não, pois é, a gente ia falar de relatividade, cara, ia falar de Big Data, não deu tempo. A relatividade é interessante, porque só o que eu mostrei aqui pra gente já dá para entender o que ele fez, o que ele sacou. O que ele sacou, né? Sim. E aí aqui, o José Carlos Ganzaroli falando aqui, muito boa aula, professor. Obrigado. Fatorando, divide por 2, o Rodrigo, fatorando, divide por 2, quanto for possível, depois por 3, por 5. Isso, e chega em algo como 2 a quinta vezes 3 ao quadrado, vezes 5 à quarta e assim por diante. Essa ideia... Deixa para o próximo programa, lê o que você vai ler aí, vai. Ah, tá. Até já fechei. Desculpa, é que... Não, fica tranquilo. Que ele vai falar assim, ora, faz agora 3 anos que terminei o tratado a respeito de todas essas coisas. E já principiar, que é esse livro aqui, e já principiar a revê-lo com o propósito de colocá-lo nas mãos de impressor. Quando veio ao meu conhecimento que pessoas merecedoras da minha consideração e cuja autoridade não influi menos sobre os meus atos do que o meu próprio raciocínio, né, haviam lançado sua desaprovação a uma opinião de física publicada pouco antes por outrem, Galileu. E com a qual não desejo dizer que estivesse de acordo, mas somente que não lhe notará nada antes de tal censura que eu estivesse na conta de prejudicial à religião ou ao Estado. Então, ou seja, eu vou falar que a Terra se mexe, mas como eu já soube que ferrou pro Galileu, eu vou ficar na minha. Aí ele continua, né? É muito interessante esse livro aqui. Ah, pena que eu não falei do Penso Logo Existo. Mas é muita coisa, Penso Logo Desisto. Mas é interessante porque que ele vai escrever. Enfim, pelo menos a gente falou dos 3 livros. Bom, gente, eu vou convidar você para voltar. Eu já aceitei o convite, já. Já aceitou o convite? Já aceitei. Eu sabia que não ia dar, de verdade. São os parentes. O oráculo aqui tá assustadoramente quieto. Eu acho que ele ou deu um treco na cabeça dele, ou ele tá gostando. Deu um bug. Tem que estar bego mesmo. Da próxima vez eu trago umas bebidas mais fortes aí pra você. Não, eu não preciso mais. Só isso aqui, meu amigo, já resolve. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui de coração. A gente adorou ter vocês aqui. Considerem compartilhar esse... Nossa, até eu tô bugando. Programa. Esse link com todo mundo aí. Isso, tá esse com os professores de matemática aí, para mostrar a matemática básica para os alunos. Toca aí nas escolas, tá liberado. Fica à vontade. Agradecer de coração o pessoal da MD Digital, que está a casa, que dá a maior força absurda para a gente aqui e trabalha com essa qualidade que vocês estão vendo. E competência também, né? Sim, o espaço é muito bom. E agradecer pela sua boa vontade, Eu que agradeço o convite. Pela sua vinda. O canal do Brunão tá aí na descrição. Fala o nome do teu canal aí. É o Meu Ensino. Aí tem uma coisa assim, né? Quando vocês acharem, vocês vão reconhecer. Com E entre parênteses. É assim, É isso aqui. E aí tem o ensino, ele tem uma brincadeira com uma brincadeira semiótica, né, que é um E elevado a N seno de O. No caso, teta, né? Teta, Não confundir com teta. Não confundir com teta. Sim, um aluno meu uma vez fez essa pergunta. Pensei que era teta. Mas teta. Tem teta é outra coisa. Outra. Deixa as redes sociais. Boa, sim. Ô, Bruno, deixa suas redes sociais. O meu... Eu tenho... O Facebook eu não uso muito, né? Mas eu uso bastante o Instagram. E tem o canal, né? Que a gente já viu. E tem lá o Psi Bruno Adi Pietro.
Aí tem lá o Instagram. Aí já é uma coisa que... Já é um perfil que tem bastante coisa de psicanálise, né? Não tem tanta matemática, mas é... Também a descrição tá também teu link tá na descrição do vídeo. Beleza, obrigadão, gente. Valeu, gente. Muito obrigado de coração. Se você não deu o seu joinha, dê. Eu não dei as regras da caneca. É. As regras da caneca. O papo tava tão bom que você esqueceu, viu? Esqueci. É isso aí. O papo bugou minha mente, então eu não conseguia mais nem falar mais nada. A filosofia tem esse poder. Essa caneca aqui, que pelas palavras do Jorge Almeida, Matemática cara, tem esse poder, né? isso é muito legal aqui, para você beber uma cerveja ouvindo de matemática, filosofando. Você entra lá na descrição do vídeo, tá? Entra lá no canal da Canecas Beer, que é quem tá patrocinando a caneca pra gente. Tem que estar inscrito nesse Instagram. O Instagram do Jorge Ometo, que é o dono da Erdmann Artesanal, que é a fábrica de cerveja, e estar inscrito no Instagram da MD Digital. Além de marcar um bebedor de cerveja no post do episódio de cerveja lá na MD Digital. Então, marca aí seu amigo bebedor de cerveja e, se Deus quiser, você ganha essa caneca aqui. Leva ela para casa. Eu, pessoalmente, vou com o maior carinho botar no correio e ainda escrever uma mensagem de agradecimento para você. Qual é o arroba da MD Digital? O arroba da MD Digital é @MD Digital Podcast. Tem a MD Digital Music, que é uma empresa irmã, mas a gente está na MD Digital Podcast. Beleza? Valeu. Até quinta-feira que vem com mais um 514 News, que a gente fala de coisas malucas com uma bolha de dobra. Aí que é legal. E é legal. Pô, meu. E aí, sexta-feira, a gente vai falar sobre criptomoedas com um episódio especial para complementar o nosso 514 Cast 1, que a gente falou sobre cripto também, sobre Bitcoin, na verdade. A primeira delas, né? A mãe de todas as outras, Mãe de né? todas as outras. É. Valeu, gente. Muito obrigado. Até quinta e sexta que vem. Aguardo vocês lá. Valeu. Beijão, gente. Valeu. Beijão.